Olá, bom dia. Hoje temos a alegria de receber o Pedro Vasques, nosso núcleo de estudos avançados em análise existencial, com a apresentação de Se Fôssemos Imortais, Biotécnica e Finitude da Clínica. Pedro é doutorado em mestre em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com bolsa da CAPES. Ele também é professor no Instituto Dasen e tem uma formação plural. Ele tem uma formação plural que articula filosofia, psicologia e arte. É especialista em História da Arte pela PUC de Minas e Psicologia Fenomenológica e Hermenêutica pelo Instituto Dasen. E também em Logoterapia e Análise Existencial pelo Núcleo Mineiro de Logoterapia e Instituto Geist. Graduou-se em Filosofia também pela PUC Minas. Além de percurso acadêmico e clínico, Pedro realiza um trabalho de divulgação científica e cultural na página República do Caramelo, no Instagram, que recomendo a todos que conhecerem. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua presença aqui no Núcleo. Olá, gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todo mundo do Núcleo. Agradecido pela recepção. A todo mundo que está presente também. Agradecido por esse espaço, onde eu posso trazer uma pesquisa que foge das minhas pesquisas mais imediatamente acadêmicas, formais, a pesquisa que eu faço no mestrado e no doutorado, mas que é um tema que eu acho urgente e que eu venho refletindo há muito tempo sobre, e que eu acho que é um tema que, à medida que o tempo passa, toca nós todos de maneira cada vez mais sensível, mais aguda, né? Como a gente estava aqui conversando, já demonstra, né? Como é que falar um pouco sobre o assunto, certas palavras já funcionam como disparadores, assim, para a gente pensar e refletir sobre certos assuntos, né? Então, o título da minha fala aqui já foi lido, e eu vou refletir aqui, principalmente, sobre um movimento e suas decorrências clínicas, claro, mas um movimento que tem adquirido cada vez mais popularidade entre figuras de vários espectros profissionais, políticos, que é conhecido como transhumanismo, né? Eu vou definir esse movimento, o que ele é, eu vou tentar explicar razoavelmente aquilo que eu considero talvez o que é fulcral no transhumanismo em relação ao ser humano, em relação à tecnologia, e numa segunda parte eu pretendo fazer um esboço, na verdade uma provocação das consequências do transhumanismo para a clínica, mas essa segunda parte eu vou fazê-la mais enxuta, porque eu gostaria mais que nós debatêssemos e discutíssemos sobre, porque eu acho que é um assunto muito rico, do que propriamente uma exposição de minha parte, né? Eu acho que a minha parte é mais uma introdução mesmo do que é esse movimento, o que ele implica para a visão de ser humano, e a segunda parte com as incidências desse movimento na clínica, e que eu gostaria que nós discutíssemos e debatêssemos para entender melhor para onde nós estamos indo. Como eu falei, então, a minha exposição ela está em duas partes. A primeira é definir e desenvolver a temática do transhumanismo. A segunda é refletir sobre os efeitos que o projeto transhumanista tem e terá na prática clínica de orientação existencial. Só uma observação, eu não sei como é que tem funcionado os seminários, mas se vocês estão deixando as perguntas para o final, durante a exposição, mas se alguém se sentir à vontade, quiser fazer alguma observação durante uma exposição, eu até prefiro, porque eu acho que ajuda a desenvolver certos temas, ajuda a dialogar com as pessoas para ver se nós estamos alinhados, a gente está seguindo juntos na exposição. Então, caso alguém queira fazer alguma observação, algum comentário, alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade. Eu vou estar transitando entre a tela do PDF e a tela da chamada, então, por favor, eu prefiro que abra o microfone, né, para não ter risco de eu não ver e desembestar falando e a pessoa ficar esperando. E uma segunda observação, eu tenho pensado particularmente o transhumanismo numa chave de cunho existencial mesmo, assim, principalmente a partir do Heidegger e o Sartre, mas eu acho que todo o pensamento de cunho existencial nos dá um arcabouço teórico
bem legal assim, para a gente tentar compreender, porque eu acho que com a dessubstancialização da imagem do ser humano, eu acho que a gente tem mais ferramental para conseguir encaixar, para conseguir tornar compatível a visão de mundo que a gente tem atual, com sua visão de mundo de ser humano, né? Com essas mudanças que a gente tem visto cada vez mais aceleradas, né? Eu acho que o pensamento existencial é um pensamento flexível, plástico, o suficiente para conseguir responder a esses desafios. Então, é por isso que eu dei esse destaque aí no tópico 2. Então, eu vou definir o que é o transhumanismo. O filósofo Luc Ferry, em A Revolução Transhumanista, define o transhumanismo. Numa primeira aproximação, trata-se de um amplo projeto de melhoria da humanidade atual em todos os aspectos: físico, intelectual, emocional e moral, graças aos progressos das ciências e particularmente das biotecnologias. Portanto, uma das características mais essenciais do movimento transhumanista diz respeito ao fato de que pretende passar do paradigma médico tradicional, o da terapêutica, cuja finalidade principal é reparar, curar doenças e patologias, para o modelo superior, o da melhoria, ou até do aumento do ser humano. Então, essa é uma definição de transhumanismo que é bem direcionada, né, para o núcleo, para a discussão de cunho clínico, né? A gente poderia trazer, claro, várias outras definições históricas, mas eu quis trazer essa porque eu acho que dialoga mais com o núcleo, com o público, com a temática que interessa. E aqui eu acho que de cara já traz uma informação assim que, devido ao tamanho da citação, pode parecer bobo, mas eu acho que é uma mudança muito radical, né? Assim, o paradigma terapêutico que foi dominante até então, né? Que aqui a gente não precisa pensar só especificamente a profissão do médico, né, mas todas as ciências e práticas que gravitam em torno do que nós compreendemos no sentido mais alargado, mais geral, como médico, né, as áreas, vamos dizer assim, talvez da saúde, que eu compreendo aqui, tanto a saúde física como a saúde mental, né, a gente não precisa se restringir a um nicho específico daqueles que estão preocupados com a saúde, né, então eu acho que essa situação aqui já é bem impactante, de modo que os transhumanistas, eles estão, de fato, repropondo uma imagem de ser humano, mas eles estão propondo também uma nova imagem médica, uma nova imagem da intervenção médica, das áreas médicas, como eu falei, nesse sentido alargado, né? Afastando-se do paradigma terapêutico, onde a ação médica, nesse sentido alargado que eu falei, ela busca recuperar, reestabelecer um estado de normalidade ou de homeostase. E aqui eu sei que há muita controvérsia em torno se é realmente esse o papel por exemplo, de um psicoterapeuta, se restabelecer, se não é, mas vamos deixar isso para um campo da discussão depois, né? Só para a gente não tornar a exposição muito truncada em torno dessas sutilezas, mas o importante aqui é que os transhumanistas eles estão repropondo o ser humano, mas também estão repropondo a imagem de medicina, de saúde, né? Que é não mais reestabelecer, recuperar um estado de, como eu falei, saúde, homeostase, integridade perdido, e que com a intervenção médica a pessoa vai buscar, né, aquela famosa frase, né, que a saúde é o silêncio dos órgãos, né? Então a gente sente um órgão começa a chamar a nossa atenção, uma dor no braço, uma dor de cabeça, uma parte do corpo começa a chamar a atenção, a gente procura auxílio médico para que ele reestabeleça aquele estado perdido de silêncio, né, uma naturalidade e uma espontaneidade perante o mundo, né? Os transhumanistas eles estão buscando transformar essa imagem, né? Então, as biotecnologias com o paradigma médico, eles vão se afastar do tradicional terapêutico, que busca a reparação, e eles estão indo rumo à melhoria. Quer dizer, agora todas as ciências médicas, todas as intervenções médicas em geral, elas não vão apenas buscar estabelecer aquilo que foi perdido, mas alcançar um estado que ainda não foi experimentado, né? Então, não apenas, digamos assim, uma vitalidade perdida, mas propor conseguir alcançar para o ser humano uma vitalidade que naturalmente o ser humano não experimentaria, né? Então, ciências médicas, biotecnologia, saúde passa a ser sobre melhora e não mais sobre recuperação.
Luc Ferry elabora a mudança do paradigma médico. Desde os tempos mais remotos, de fato, a medicina se fundamentava em uma ideia simples, um modelo bem comprovado: recuperar no homem vivo o que tinha sido danificado pela doença. O âmbito desse pensamento era essencialmente, para não dizer exclusivamente, terapêutico. Navegava-se entre dois limites bem determinados, o do normal por um lado e o do patológico por outro. Então, acho que aqui é basicamente intuitivo, né? A gente tem uma linha onde que nós oscilamos constantemente, e a tentativa da intervenção dessas áreas, vamos dizer, da saúde em geral, é quando a pessoa vai demais para o extremo do patológico, recuperar alguma normalidade, equilibrá-la, né, trazer ela para a mediania excelente ali, né? Bem, para os defensores do movimento transhumanista, esse paradigma hoje é obsoleto, ultrapassado e ultrapassável, especialmente graças à convergência dessas novas tecnologias designadas sob o acrônimo NPIC: nanotecnologia, biotecnologia, informática, compreendendo a Big Data, a internet das coisas, e o cognitivismo, né? Aqui eu gostaria de fazer uma observação, porque atualmente, devido ao impacto que a inteligência artificial generativa tem causado na nossa vida cotidiana, se discute muito sobre inteligência artificial, se fala muito sobre inteligência artificial, e eu acho que, de fato, a gente precisa discutir sobre esse assunto, porque tem uma incidência cada vez maior na nossa vida. Por outro lado, eu acho que essa discussão sobre inteligência artificial, ela fica um pouco limitada na medida em que, como o Luc Ferry está argumentando aqui, e se a gente pegar até as personalidades, as pessoas que estão envolvidas na inteligência artificial, muitas vezes são pessoas que também estão envolvidas no projeto transhumanista. Então, eu acho que a discussão exclusivamente sobre inteligência artificial ela fica um pouco restrita demais, na medida em que, como o Luc Ferry argumenta, a inteligência artificial, claro que não para toda e qualquer pessoa que se interesse, para toda e qualquer pessoa que esteja envolvida com desenvolvimento e projeção de inteligência artificial, mas para uma parte, para uma parcela, a inteligência artificial é uma parte de um projeto maior que está envolvido, que nós chamamos atualmente de transhumanismo, e que tem essas outras três partes, né? Tem a nanotecnologia, tem a intervenção biotécnica. Então, eu acho que a inteligência, as discussões como nós temos feito, que são muito importantes, precisam ser feitas, mas como nós fazemos, eu acho que fica muito restrita àquele contato mais cotidiano com a inteligência artificial, por exemplo, a gente tem discutido direitos autorais em relação às imagens geradas por inteligência artificial, o problema de artigos científicos sendo feitos por inteligência artificial, ou perda de empregos, pessoas se atendendo com inteligências artificiais generativas, mas isso é uma parte de um problema maior, digamos assim, isso é parte de uma questão maior, né? E, obviamente, sendo uma parte, contribui com o desenvolvimento desse problema, com essa questão que nós precisamos encarar, mas não é todo o problema que nós estamos vivendo agora. E então eu pretendo aqui, como se essa minha fala fosse uma expansão, assim, um alargamento dessas discussões sobre inteligência artificial que nós estamos vendo hoje. Assim. Quase como se eu pudesse dizer assim, que minha tentativa é levar a inteligência artificial a sério. Sabe? Ela não é só um programa que nós temos instalado no celular e que pode tomar nossos empregos, sabe? A coisa é muito mais profunda, muito mais séria. Como eu já falei aqui, a gente está reformulando a imagem de ser humano e a gente está reformulando a imagem de medicina, saúde. O paradigma melhorista não está distante. O Luc Ferry diz, eu acho interessante, porque uma das minhas posições, eu acho que de muitas pessoas que discutem o transhumanismo, porque no primeiro momento, como o Roberto comentou, assim, tem toda uma estética meio sci-fi, meio chocante, assim, meio impactante, que parece que as discussões sobre transhumanismo, inteligência artificial, estão no campo muito especulativo, de futurologia. Olha, talvez um dia no futuro, se as tecnologias forem suficientemente desenvolvidas, a gente vai viver isso. Como se fosse um exercício de fantasia e especulação. Mas na medida que a gente se aprofunda nesses debates, a gente vê que, na verdade, esse paradigma ele já está muito mais entranhado na nossa vida do que nós acreditávamos anteriormente. Então, isso aqui também é uma preocupação que eu tenho na minha exposição, porque eu acho que é importante que a gente tenha ciência, assim, de que às vezes é porque a coisa está próxima demais que a gente não percebe ela, assim, ela está tão entremeada com o nosso cotidiano que a gente fica incapaz de perceber aquilo em específico, né? Então,
A cirurgia estética, por exemplo, desenvolveu-se ao longo do último século, não com a finalidade de curar, mas sim de melhorar, neste caso, de embelezar o corpo humano. Né, a Duda Eduarda falou tudo, que intimidade que eu não tenho, perdão, mas... Você é meu nome, Duda. A Eduarda falou, se eu não me engano, no seu seminário, você estava falando um pouco sobre isso, né? Eu assisti ele, e você estava falando um pouco sobre isso, né? Ou seja, se eu não me engano, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgias estéticas, né? O que mais está preocupado com intervenções estéticas. Ou seja, será que nós, como brasileiros, assim, em país de desenvolvimento, longe dos grandes centros tecnológicos, será que a gente, de fato, o transhumanismo e o paradigma de usar as ciências médicas para melhorar o corpo humano, será que ele está, de fato, tão distante assim? Acho que não, e eu acho que no correr da minha fala a gente vai ter mais certeza sobre isso, né? Além disso, em inúmeras áreas, a linha de demarcação entre terapêutica e melhoria é imprecisa. Os medicamentos destinados a lutar contra diversas formas de senescência, dos quais todos nós sofremos mais cedo ou mais tarde, pertencem à primeira ou à segunda categoria? E o que dizer até mesmo da vacinação? Onde classificá-la entre essas duas esferas? Quer dizer, os tratamentos que nós passamos por conta do envelhecimento, eles são são tratamentos que buscam restabelecer um estado de saúde, que seria equânime, análogo à da juventude, ou é um paradigma que busca melhorar a velhice na medida em que a passagem do tempo, ela, para o ser humano, é uma aproximação inevitável, né, da morte, e isso significa uma perda de certas capacidades, uma dificuldade da vida, né, uma perda de saúde naturais. Né? Os tratamentos e intervenções médicas em relação à senescência, à velhice, eles estão, na verdade, recuperando uma saúde perdida, ou eles estão alterando a velhice de modo que naturalmente não se envelheceria da forma como se envelhece hoje, porque a gente já tem tal intervenção biotécnica, biomédica no envelhecimento, que não é que a saúde das pessoas de terceira idade estão sendo recuperadas, mas elas estão sendo efetivamente aprimoradas, elas estão sendo efetivamente melhoradas. Portanto, esse livro é de 2018, viu? É claro, assim, eu nem me dei muito trabalho de ficar pegando notícias mais novas, assim, porque assim, se o nosso algoritmo estiver razoavelmente treinado, ele vai encher a gente com essas notícias, né? Eu recebi hoje de manhã a notícia de que tem bebês no Reino Unido com o gene de 3 pessoas diferentes que estão vivendo com saúde. Assim, então, é uma velocidade tal de informações, de acontecimentos, que eu nem me preocupei muito em trazer as notícias mais recentes, sabe? Porque eu vou estar sempre datado, assim, eu vou falar aqui, daqui a pouco eu vou ver uma nova bomba que vai sair aí, né? Mas não pense em hipótese alguma que se trata de ficção científica. Em 18 de abril de 2015, uma equipe de geneticistas chineses iniciou a realização de uma experiência em 83 embriões humanos com o intuito de reparar ou mesmo melhorar o genoma das células. Pelo menos não há dúvida de que as técnicas que permitem cortar e colar sequências de DNA progrediram formidavelmente nos últimos anos, a ponto de a biotecnologia hoje ser capaz de modificar o patrimônio genético dos indivíduos. Assim como, aliás, vem ocorrendo há muito tempo com os grãos de milho, de arroz ou de trigo. Né, assim, novamente, eu destaquei essa parte porque ela já mostra como esse paradigma já está na nossa vida. Né? Assim, eu estava até conversando com um amigo ontem sobre ele comentou comigo como que há um tempo atrás, ele falou assim, que tinha fresco na cabeça, como que há um tempo atrás as pessoas ficavam alarmadas em relação à soja transgênica. Ah, então tem soja transgênica, a gente está comendo alimentos transgênicos. E hoje em dia é um tópico que nem se fala mais. Assim, a intervenção técnica na natureza, naquilo que a gente considera natural, é tamanho que hoje em dia a gente conversa muito aqui no Brasil sobre agrotóxicos, né? E de fato aqui a gente tem um problema grande com isso. Agora, que essas espécies de vegetais sejam alteradas geneticamente, isso já não está mais na ordem do dia, assim, já está totalmente normalizado para a gente, né? O que foi há um tempo atrás foi causou um certo buzz, assim, causou um certo frisson, que a gente estivesse consumindo alimentos geneticamente modificados, né? Hoje em dia a gente já nem se importa mais com isso, né? A carne que a gente come é totalmente anabolizada e é isso mesmo, tá todo mundo feliz e ótimo, né?
Então, aqui eu quero fazer uma passagem, eu defini o que é o movimento em medidas gerais, assim, o que é o movimento transhumanista, e eu gostaria de aprofundar mais um pouco assim, no que eu considero fulcral no transhumanismo, que tem a ver com essa citação das sequências de DNA, né? Tem uma passagem que é feita pelos transhumanistas aqui, que eu acho que altera todo o paradigma do que nós entendemos cotidianamente como ser humano e existência em geral, né? Então, a vida é informação. A antropóloga Paula Sibila, em O Homem Pós-Orgânico, a Alquimia dos Corpos e das Almas à Luz das Tecnologias Digitais, afirma o seguinte sobre a biotécnica. O código da vida é extremamente eficaz na compactação das informações. Milhões e milhões de letras químicas permanecem arquivadas no interior das células, distribuídas ordenadamente nos diminutos filamentos orgânicos que formam seu núcleo. Assim, a biologia molecular contribuiu para assentar o modelo informático do corpo humano e de todo o universo vivo, enquanto se desenvolvia paralelamente aos avanços das tecnologias digitais. Então, aqui a gente está olhando para a biologia molecular, nas descobertas sobre genótipo, genoma, DNA, onde, né, o paradigma descobre e formula que a vida, como ela citou, né, o corpo humano e de todo o universo vivo, ele é feito basicamente de uma sequência de informações. E que as diferenças entre as formas de vida, elas são diferenças entre a organização dessas informações que compõem a vida. Não demorou a chegar à conclusão, isso é ainda a citação dela, não demorou a chegar à conclusão de que a seleção natural vinha agindo ao longo de bilhões de anos sobre essa informação arquivada nas células, fixando eventualmente alguma alteração do material genético que implicaria uma mudança na forma de cada espécie. Isso é a teoria da evolução darwiniana clássica, né? Assim, mutações aleatórias dos genes, e os fenótipos não adaptados ao meio são excluídos, né, do pool genético, morrem por conta de sua inadaptação. Tal passou a ser o modo de funcionamento da evolução natural, após ter sofrido uma importante atualização metafórica e conceitual, pois a teoria apresentada 100 anos antes, que é a teoria da evolução de Charles Darwin, como eu comentei, precisava ser adaptada à nova retórica informática que invadiu os laboratórios e o mundo no final do século XX. Ou seja, com a progressão de outras ciências à parte, né, da biologia, as ciências foram contribuindo, como acontece, né, uma com o desenvolvimento da outra, e isso levou ao desenvolvimento no evolucionismo darwinista, de que o que, na verdade, acontecia nesse processo de mutação e a famosa seleção natural, na verdade, seria um processo de seleção de informações adaptadas ou adaptáveis ao meio. As informações inadaptadas, elas são excluídas, e existem mutações que vão tornando as informações ou compatibilizando-as com seu meio, né? Então, há uma convergência de pesquisas e que reflete na concepção biológica, como estava sendo formulado darwinista até então, e que passa a ser vista como informação. A vida passa a ser vista como a informação. Eu acho interessante que a linguagem dela, que ela usa para falar, já vai introduzindo, né, a temática, assim, subrepticiamente, né? Informação arquivada nas células, né? Já é uma linguagem informática, tecnológica, de modo para ir preparando a gente para o modo como os transhumanistas vão perceber a vida a partir dessa junção entre biologia e informática, né? Mas essa transformação, que acabou convertendo a vida em informação, disparou toda uma série de desdobramentos que vão muito além dessa afinação do foco da seleção natural na escala molecular. A nova perspectiva permitiu entender e, além disso, ajudou a expandir os horizontes de outro tipo de evolução, artificial ou tecnológica. Isto implica uma possibilidade tão fascinante como aterradora, que os homens possam alterar o código da vida com o intuito de provocar determinados efeitos. Ficaria dispensada, assim, a histórica dependência da humanidade em relação aos caprichos da evolução natural, incluídas aí suas pouco confiáveis mutações aleatórias e seus lentos processos de seleção. Eis então o que começa a ser denominado evolução pós-biológica ou pós-evolução. Então a gente chegou num período de convergência entre as ciências da informação e a biologia e a capacidade técnica humana de intervir naquilo que passou a ser concebido como vida é igual a informação, de modo que agora a evolução, a transformação da vida, ela não se dá única e exclusivamente pela seleção natural, pela inadaptação ao meio, mas agora a vida ela passa a ser editável.
Agora não é só a natureza, com seus acasos, que conduz a vida para certo rumo, as espécies para certo rumo, mas agora somos nós mesmos, com nossa capacidade técnica, que conduzimos a vida, em alguma medida, para o rumo que nós queremos, né? Então, a gente tem aqui vida e informação. Agora, um outro paradigma transhumanista, que vai afirmar, pelo menos, né, o transhumanismo não é um movimento, não é um projeto monolítico, claro, tem várias tendências, mas uma das tendências aqui que vai afirmar que agora consciência é informação, não apenas a vida, mas a consciência é informação. Então, o cosmólogo Max Tegmark propõe em A Vida 3.0 o ser humano na era da inteligência artificial. Em resumo, acho que a consciência é um fenômeno físico que parece não físico, porque é como ondas e cálculos, tem propriedades independentes de seu substrato específico. Isso decorre, logicamente, da ideia de consciência como informação. Então, a gente já viu que tem todo um paradigma que diz que vida é informação, e agora tem uma nova proposta que diz que a consciência é informação. E leva a uma ideia radical de que, de fato, gosto. Se a consciência é a maneira como a informação sente quando é processada de certas maneiras, então ela deve ser independente do substrato. É apenas a estrutura do processamento de informações que interessa, não a estrutura da matéria que processa as informações. Em outras palavras, a consciência é independente do substrato duas vezes. Como vimos, a física descreve padrões no espaço-tempo que correspondem às partículas se movendo. Se os arranjos de partículas obedecem a certos princípios, dão origem a fenômenos emergentes, que são bem independentes do substrato de partículas e têm uma sensação totalmente diferente para elas. Um ótimo exemplo disso é o processamento de informações em computrônio. Vou fazer um resumo aqui. Ele está partindo de uma posição dos físicos tradicionais, né? Se todo o universo é composto por corpos diminutos, partes diminutas, né? Partículas, corpúsculos, nesse paradigma, é óbvio, a consciência também, em alguma medida, ela vai ser composta por essas partículas. Ela tem alguma relação com essas partículas. Na medida que o paradigma científico moderno não é idealista, não é espiritualista, né? Então, em alguma medida, todas as coisas no universo, a partir do paradigma da física, são reorganizações de algumas, como eu falei, corpúsculos ou partículas básicas. De modo que, para a consciência é a mesma coisa. A gente também tem uma certa organização de partículas que estão no universo inteiro, mas por conta de sua organização em específico, a consciência surge. Então, a diferença, a partir desse paradigma, para a materialidade da consciência, para a materialidade do mundo, na medida em que, a partir de um paradigma físico, a matéria fundamental, última, indivisível, há muitas controvérsias sobre isso, mas é a mesma em todas as materialidades, então a diferença entre a matéria da consciência e as outras matérias é simplesmente de organização. Basta que a matéria que compõe a consciência seja organizada certinha, que vai gerar consciência, assim. Basta que tenha a organização, a harmonia correta. Porque, no final das contas, a matéria fundamental que compõe todo o universo é a mesma. Mas agora levamos essa ideia para outro nível. Se o próprio processamento de informação obedece a certos princípios, ele pode dar origem ao fenômeno emergente de nível superior, que chamamos consciência. Isso coloca a sua experiência consciente não mas 2 níveis acima da matéria. Ou seja, o senso comum entre os pesquisadores de inteligência artificial é que, em última análise, isso eu acho sensacional, a inteligência se refere apenas a informações e computação, não a carne, sangue ou átomos de carbono. Isso significa que não existe razão fundamental para que um dia as máquinas não sejam, pelo menos, tão inteligentes quanto nós. Então, se a partir de um paradigma físico bem careta, digamos assim, tudo é composto da mesma matéria fundamental, nós também, a consciência também. Então, não há nada que impeça, de início, a princípio, que as máquinas desenvolvam a consciência, porque elas são compostas da mesma matéria que a gente. Basta que a organizemos certinho e as máquinas vão ter consciência também, né? Esse termo computrônio, ele diz que é o termo usado para substâncias que são capazes de processar informação. Quer dizer, em tese, em alguma medida, nós somos, os animais são, as plantas são, o meu celular também é, nossa TV também é, nosso computador também é. Então a gente tem uma série de substâncias no mundo, de entes no mundo, que são capazes de processar informação. Nós, seres humanos, que a gente
costuma se rogar o privilégio disso, né? A gente acha que é só o ser humano que é inteligente, é só o ser humano, mas a gente tem visto como que outras formas de vida são inteligentes, e agora os transhumanistas estão propondo que formas não vivas, não porque são mortas, mas porque nunca viveram, também podem ser definidas como inteligentes. Em resumo, podemos dividir o desenvolvimento da vida em 3 estágios, né, diz o Max Tegmark, distinguidos pela capacidade da vida de se projetar. A vida 1.0, que é o estágio biológico. O hardware e o software são resultados da evolução. Vamos dizer assim, grosseiramente, para simplificar, né? O corpo e a mente, vamos dizer assim, para tornar mais simples, né? Então, eles são resultados da evolução, né? Até então, nesse paradigma, era a evolução, o desenvolvimento da vida na Terra a partir da seleção natural, que projetava corpos e mentes, vamos dizer assim, para simplificar. A gente tem a vida 2.0, que é o estágio cultural, que o hardware é resultado da evolução, mas o software ele é em grande parte projetado. Quer dizer, é o estágio onde a gente está. O corpo ele é meio que uma herança mesmo, assim, mas a mente a gente trabalha. Então a gente tem os processos educacionais em geral, né? A gente vai para a escola, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, então a gente já edita a nossa mente. Mas o corpo está mais ou menos intocado ali. A gente ainda tem mais ou menos essa visão de que o corpo é a parte natural do ser humano, né? Tá mais próximo ao animal e tal. E ele diz que a gente está indo para a vida 3.0, que é onde o hardware e o software são projetados. Então agora não é só a mente que vai ser projetada como a cultura é, né? A cultura é essa projeção de hábitos, pensamentos, crenças, posturas, posições, mas a gente vai também passar a editar com o poder da biotécnica e com o poder que a inteligência artificial tem trazido para a gente vai também passar a editar o corpo agora. Né? O corpo também vai ser objeto de edição, vai sair das mãos da simples e grosseira seleção natural. Então, após 13,8 bilhões de anos da evolução cósmica, o desenvolvimento acelerou drasticamente aqui na Terra. A vida 1.0 chegou cerca de 4 bilhões de anos atrás. A 2.0, que é de nós humanos, chegou a aproximadamente 100 milênios. E muitos pesquisadores de IA acreditam que a vida 3.0 pode chegar ao longo do próximo século, talvez durante a nossa geração. Então, alguns já acreditam. Vou fazer uma observação aqui. A minha exposição aqui, ela não tem o fito de defender o transhumanismo, nem de atacar o transhumanismo, nem dizer que é incoerente, Não, o meu propósito aqui é expor o que é o transhumanismo, a gente vê como que esse movimento, as pessoas que o capitaneiam, as instituições que estão envolvidas, qual que é a visão deles de ser humano, de vida, e como que eles afetam a nossa vida. Se a concepção deles é cientificamente correta, filosoficamente correta, psicologicamente correta, isso é outra discussão. Não sou geneticista, não sou cosmólogo, então não quero entrar, nem mesmo na minha área, que é filosofia, eu estou muito preocupado em saber se a concepção deles é correta ou não. Eu estou muito mais preocupado em entender o que é esse movimento e como que ele nos afeta, né? A partir de quais paradigmas, pontos de vista, ele nos afeta. Uma observação aqui, né? O paradigma de que vida e consciência são informação, como nós vimos com a Paulo Sibila, né? A gente viu que vida é informação. Nós vimos com o Max Tegmark que consciência é informação. E, portanto, editáveis, replicáveis e armazenáveis levou a que o cientista da computação e ex-diretor de engenharia do Google, que é o Raymond Kurzweil, e o médico Terry Grossman escrevessem em A Medicina da Imortalidade, Vivo o Suficiente para Viver para Sempre, o seguinte: muitos cientistas, inclusive os autores deste livro, acreditam que teremos os meios para deter e até mesmo reverter o envelhecimento nas próximas 2 décadas. Então, assim, se nós, de acordo com esse paradigma, se vida é informação, consciência é informação, e nós vivemos num mundo cada vez mais informático, né, com computador, com TV, com GPS, certo? Então nós somos informação, nossa consciência é informação no mundo informático. Tá certo? Então que ser humano que é esse, né? Que novo ser humano é esse, né? São ciborgues, né? Então, quais são? De acordo com o sociólogo André Lemos, em Cybercultura, Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea, eles são o interpretativo e o protético. Então, a gente tem 2 tipos de ciborgues, né? Nós somos 2 tipos de ciborgues. A gente tem os ciborgues protéticos, que simbolizam a simbiose entre o orgânico e o inorgânico. Mais especificamente, entre as nanotecnologias cybereletrônicas e o corpo, ou como chamam os cyberpunks, a carne. Segundo o Webster New Unabridged Dictionary, podemos definir o ciborgue protético como
uma pessoa cujo funcionamento fisiológico é ajudado por, ou depende de, aparelhos eletrônicos ou mecânicos. Chegou-se a afirmar que os ciborgues são 10% da população americana. Um exemplo disso é o físico Stephen Hawking. Então a gente tem os primeiros ciborgues que eu acho que são aqueles que ocupam mais a nossa imaginação a partir da ficção científica. Assim. São aquelas pessoas, aquelas carnes, que elas estão em alguma interface, em algum trabalho junto com a tecnologia. Coisa bem ficção científica, bem Homem de Ferro, né? É um braço biônico, é uma perna biônica, é um olho biônico, né? Mas eu acho que a gente não precisa pensar em coisas tão escandalosas, hiperbólicas, para a gente conceber o ciborgue protético, né? Assim, eu uso óculos, eu consigo até enxergar sem ele, mas fica um pouco ruim. Eu prefiro estar com ele o tempo inteiro, sabe? Então isso já me mostra um pouco ciborgue, assim. Uma vez eu caí no chão e quebrei o dente, eu tenho uma prótese dentária, assim, então, sabe, na medida que a gente olha as coisas mais granularmente, assim, fica um pouco difícil a gente sustentar uma pureza natural, intocada do ser humano, perante as tecnologias que estão só do lado de fora e não nos dizem respeito, né? A maioria de nós, em alguma medida, já depende de aparelhos eletrônicos ou mecânicos para viver, né? Então, em alguma medida, nós já somos ciborgues. Eu estava conversando com esse meu amigo, a gente até falou assim, talvez se a gente não é 3.0, totalmente ciborgue, a gente poderia pensar assim em 2.3, 2.2, 2.5, a gente poderia pensar em gradações assim, dentre a vida em que o corpo ele está razoavelmente intocado e onde o corpo vai ser totalmente editado, que é o 3.0, pode pensar ali em níveis, assim, alfa, beta, 1, 2, 3... eu posso dizer que talvez porque eu tenho uma prótese no dente, um óculos, porque eu estou no 2.1, 2.2, não sei. Mas tem pessoas que vão precisar de muito mais, né? Mas todos nós somos ciborgues, assim, em alguma medida. Mas aí tem um ciborgue interpretativo, que é mais radical, e esse eu acho que é muito difícil que nós escapemos, né? Ele diz que o ciborgue interpretativo é aquele que altera sua mente em contato com a mente ou a mente artificial, diferentemente do ciborgue protético, que altera seu corpo natural com o corpo artificial, né? Como eu falei, né? O braço biônico, que substitui, o braço mecânico substitui o braço natural, né? O olho o biônico substitui o olho natural, né? Agora seria mais uma interface, uma interconexão entre mentes, digamos assim, né? Nesse sentido que Rosné analisa sobre o conceito de simbionte, uma entidade ciborgue formada pelos nossos neurônios e a rede de circulação de informações digitais, como vimos. Bem, é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Os meus neurônios processando as informações que são recebidas pela rede de informação da internet, do computador, e também enviando informação de volta para vocês, né? O que eu estou falando, meus gestos, né? Então, a gente tem uma rede aqui, nós já estamos numa troca entre os nossos neurônios e as redes de circulação de informação digitais. O simbionte para Rosné para Rosné um organismo, uma forma emergente da simbiose entre cibernética e o biológico, um corpo-rede, um cérebro planetário, formado pelo cérebro humano, computador e redes. E aí uma brincadeira que eu fiz, né, que é uma ciborga análise, fazendo um trocadilho, quer dizer, se nós somos ciborgues interpretativos ou protéticos, estamos no mundo informático, e esse novo modo de vida, ou um antigo modo de vida, né, que tem, como eu falei, tem controvérsias, mas pelo menos esse novo modo de vida, se ele nos faz ciborgues, a gente precisa ter uma sofisticação na hora de manejar o pensamento existencial, porque a nossa existência agora ela é informática, a nossa existência agora ela é informação. Nosso mundo é informático, e segundo esse paradigma, nós somos informação. Então, a gente precisa ter um cuidado específico para a gente compreender que mundo é esse, que tudo é informação e que nós somos vistos como informação também, né? Lembrando, como eu comentei, como eu deixei no slide, informações são replicáveis, computáveis, adulteráveis, né? Se vida é informação, isso quer dizer que vida é armazenável? Isso quer dizer que vida é replicável? Isso quer dizer que vida é editável? Né? Perguntas. Então, seria uma ciborga análise, né? Assim, questões para das análise no mundo da informação. Então, a gente está vendo uma nova figura do ser humano com seus desafios próprios, como acontece normalmente no desenvolvimento da história. Novos mundos surgem com novos comportamentos, com novas orientações, com novos sentidos e significados, e o nosso mundo agora informático traz seus próprios sentidos e significados específicos dele.
que nos faz ciborgues. Então a gente precisaria, aí, no trocadilho, fazer uma ciborgue análise, uma análise orientada para ciborgues. E aí eu trago essa segunda parte, que eu quero trazer só umas provocações, e gostaria muito da discussão para saber as impressões, como vocês têm encarado os ciborgues, como é para vocês virarem ciborgues. A primeira provocação que eu quero trazer, eu trago duas, se o psiquiatra Ludwig Binswanger, em Psicoterapia e Análise Existencial, ensaios, conferências e outros documentos, está certo ao afirmar que a possibilidade da psicoterapia repousa, portanto, não em um segredo ou em um mistério, tal como os senhores escutaram. Em geral, ela não se baseia em nada novo e inabitual, mas em um traço fundamental da estrutura do ser humano como ser no mundo. Em geral, justamente o ser um com o outro e o ser um para outro. Quais, então, são as questões que a psicoterapia enfrenta no mundo de Dazai Ciborgues? Quer dizer, se a psicoterapia está alicerçada no ser um com o outro e no ser um para outro em um mundo, e a gente viu que, de acordo com esse horizonte de mundo que se mostra para a gente, o ser um com o outro é ser um ciborgue com outro ciborgue e ser um ciborgue para outro ciborgue em um mundo informático, como que a gente faz psicoterapia a partir de então, né? E aí eu trago, o Herbito comentou aí, né, o caso do Her, o filme, que vocês já devem ter visto, né, no qual o protagonista se apaixona e tem uma relação, estava até brincando com esse meu amigo que eu estava conversando, tem uma relação de transferência com a inteligência artificial ali, que é uma voz com que ele dialoga. A gente até brinquei com ele assim, será que era só transferência ou tinha contra-transferência também, né? Assim, será que houve uma volta, uma transferência de volta? Mas o Her, né, que mostra já essa interface entre os seres humanos e as máquinas, e aí, para mostrar que a vida imita a arte, né, eu trouxe um caso de um adolescente, né, que está à esquerda, que é a família de um adolescente de 14 anos, esse caso é recente. A família de um adolescente de 14 anos da Flórida, nos Estados Unidos, alega que ele teria tirado a própria vida depois de se apaixonar por um perfil de inteligência artificial que se passava por uma das personagens do seriado Game of Thrones. A mãe do garoto, Megan Garcia, entrou com ação na justiça para responsabilizar o chatbot Character AI. Então, digamos assim, nesse paradigma, se a consciência do menino era informação e a vida dele era informação, não há nada de estranho que ele se apaixone por informação processada também. Como eu falei, nós anuímos com isso, nós concordamos, isso é outra história. Mas eu estou dizendo que eu estou montando um quadro, eu estou propondo um quadro. Se a gente vai gostar do quadro, se ele é feio, se ele é bonito, é outra coisa. Se ele é certo ou ele é errado, é outra coisa. Mas se o menino é consciência é informação, e o corpo dele é informação, nada estranho que ele se apaixone por informação também. São iguais se apaixonando, sabe? E uma outra provocação que de fato, se a psicoterapia ela está baseada em ser um com o outro e para o outro, eu trago aqui um print screen de uma reportagem das pessoas que estão, a declaração de uma pessoa que faz psicoterapia como inteligência artificial, né? Sempre que tinha dificuldades, se aquele dia prometesse ser muito ruim, eu conversava com um daqueles robôs. Era como ter alguém torcendo por você, alguém que oferecesse boas vibrações para o dia. Eu tinha essa voz externa de incentivo, dizendo, certo, o que vamos fazer hoje, essencialmente como um amigo imaginário. Kelly passou meses falando 3 horas por dia com chatbots online criados usando inteligência artificial. Eles trocaram centenas de mensagens. Na época, Kelly estava na lista de espera de psicoterapia tradicional no NHS, o Serviço Público de Saúde do Reino Unido. Ela precisava discutir questões relacionadas à sua ansiedade, baixa autoestima e um rompimento amoroso. Ela conta que interagir com os chatbots do portal Character AI ajudaram a atravessar um período muito sombrio. Eles ofereciam estratégias de sobrevivência e ficavam disponíveis 24 horas por dia. E uma outra provocação, né? Segundo a filósofa Alice Holtzai-Kunz, em Das Análises, o olhar filosófico existencial sobre o sofrimento psíquico e sua terapia. Quem tem diante dos olhos constantemente o fato de que o próprio fim ou de que o fim de seus próximos mais amados poderia ser imediatamente iminente, para esse a vida é mais veraz do que para a maioria, que se aquieta normalmente com o fato de que a morte com efeito se dará um dia, mas não agora. Mas como que a gente pode desenvolver uma relação veraz com a existência, sendo que a imortalidade aparece no horizonte tão próximo, né? Sendo que a consciência é informação, vida é informação é replicável, multiplicável e editável, né? Então, mais um caso aí de um filme que vocês devem ter visto, A Substância,
em que a protagonista, devido a pressões estéticas, mercadológicas, um filme discute envelhecimento, discute pressões estéticas particularmente incidentes na mulher, discute etarismo, né? Tem toda uma gama de temas discutidos, mas é uma protagonista que começa a perder sua carreira televisiva, trabalha com imagem, porque está envelhecendo. E ela passa a fazer uso de uma substância que torna mais jovem, né? Buscando retornar à juventude, se afastar da velhice, da passagem inexorável do tempo, né? E aí eu trouxe só mais um print e do milionário que luta contra a velhice, milionário russo, implantando sangue do filho de 17 anos no próprio corpo. Então, assim, já tem um milionário que também está nessa mesma tentativa da substância, de aplicar alguma substância nele, na tentativa de resgatar a sua juventude, obviamente, não só a juventude, mas afastar definitivamente a velhice do horizonte, seu horizonte existencial, né? Aqui são as minhas referências, né? Os livros que eu citei aqui. Se alguém tiver interesse em procurar algum deles, aí pode tirar um print, alguma coisa. E aqui são os links que eu usei para tirar as notícias. É isso. Muito obrigado, gente. Puxa vida, maravilhoso, Pedro. Não sei como é que o pessoal está se sentindo, né? Se já tem algumas questões borbulhando na cabeça, mas eu já sabia já que era um tema, e fico feliz, assim, pelo público, né? Que às vezes afasta, e eu acho que envolve justamente um medo que essas questões levantam, tanto para o já agora, né, 2.1, em direção a essa coisa que parece muito negativista, o fim do mundo, uma utopia, mas que já está em curso no uso, né, assim. E é interessante quando a gente começa, e tem um acesso privilegiado, né, às questões filosóficas presentes em Ser e Tempo, que a gente começa a perceber o quanto essas coisas, de algum modo, entram, né, em velamento, assim, entra no uso e a gente esquece. Mas a gente lembra do martelo quando ele quebra, e quando ele quebra é a crise. Então, é interessante que a gente já comece a se acostumar, né, não com esse negócio de negar, né, a possibilidade de que tudo isso pode acontecer, mas que quando isso já estiver em curso, a gente vai se dar conta, nossa, né, as coisas já não são mais como eram antes, assim, né, hoje em dia muito interessante, e era justamente esse character AI, né, que eu estava falando que meu cliente comentou antes que ontem que você pode trocar ideia com Platão, assim, e é super interessante, assim, porque talvez seja o acesso mais privilegiado que você tenha mesmo, ao que seja, né, ao Platão, porque ele deve pegar todas as informações, né, muito mais rápido do que qualquer especialista, assim. E também digo, assim, né, realmente é um tema que me empolga, eu e o Pedro já temos trabalho juntos sobre transhumanismo, assim, né, e que, de alguma maneira, vocês me refreiam aí, né, não sei como é que vocês estão, alguma questão para a gente bater papo. O Gustavo já estava se mexendo, assim, né? Como é que tá por aí, Gu? Não, tudo tranquilo, eu achei bem legal, porque é um tema que me provoca essa coisa dupla, de tanto interesse quanto certo medo, assim, porque. Mas é exatamente como o Pedro falou, se você parar para pensar, é uma coisa que já está em curso há muito tempo, e não é porque agora tem IA, porque se você parar para pensar, essa coisa dos transgênicos, por exemplo, que você falou, eu acho que de alguma forma é só uma evolução do que a gente já faz desde sempre como humanidade, que é uma seleção artificial dos, dos frutos, dos vegetais e por aí vai. E aí, acho que a gente sempre teve alguma, não sei se sempre, talvez seja muito pretensioso dizer isso, mas acho que é muito constante essa coisa de tentar se aprimorar, tentar melhorar o que a gente é, tentar ficar melhor, mais forte, mais inteligente, mais preparado para as coisas. Então, na medida que a gente vai tendo aparatos para fomentar mais isso ainda, acho que a tendência é que tenha gente que vá fundo nisso, né? E assim, por que não, né? Você falou, a gente tem uma tendência, uma propensão a querer ser mais inteligente, mais forte, mais bonito. E por que não, assim? O que de início
seria uma barreira. Claro, a gente pode dizer que tem certas coisas que talvez sejam imorais, certas pesquisas e tal, mas assim, se a gente não resvalar para o campo da imoralidade, da violência aberta e indiscriminada, por que não? Assim, por que não nos melhorarmos? Assim, eu gostaria de melhorar um pouquinho minha memória e minha inteligência, não vou negar não, minha vida vai facilitar demais. Ficar um pouquinho mais forte, assim, só? Não, sabe? E é interessante, né? Porque justamente ficar mais forte é superar paradigmas filosóficos, assim, né? Como você bem apontou, assim, por exemplo, as intervenções hoje elas são tentativas para a superação do caráter mortal, assim. Mas imagina só, né? Se a gente supera a morte, né? Por exemplo, não, eu não vou ter mais medo de andar de avião porque se eu cair eu não morro, né? Ou aquele receio de fazer a manutenção do carro antes de uma viagem vai se perdendo porque você vai se dessensibilizando do caráter mortal também, através do uso. Porque uma coisa é a gente falar assim, né? Talvez, quem sabe, eu chegue aos 70, assim. Hoje em dia, o cara morre aos 75 e fala, nossa, morreu jovem, né? Assim, porque é natural, assim, com a medicina avançando, você ter a sensação de que é normal a pessoa chegar aos 100 anos, aos 90 e poucos anos, assim, né? E chegar bem, assim, né? E chegar podendo fazer esporte, dando aula, atendendo, né? Que é o nosso trabalho, assim. Mas é interessante o quanto isso vai quebrando esse paradigma em a nossa relação com o próprio tempo também, né? E eu falo isso, assim, de uma posição, lógico, eu recomendo, eu acho que a gente fica assustado mesmo, né? Porque a sensação primeira é negar, né? Assim, não vai rolar, imagina, o ser humano, né, como essa carne, né, mais biológica, né, assim, que se degrada, é muito mais do que qualquer outra coisa que possa ser criada e replicada, um simulacro, né, artificialmente. Mas eu sou um cara, e eu acho que as nossas conversas, né, Pedro, vão muito para esse lugar, que eu sou o cara do sci-fi, eu adoro, assim, eu sou um nerdão, assim, eu adoro Star Wars, Blade Runner. Durante muito tempo, meu filme favorito foi Matrix, assim, de questionar, assim, né, o que é a realidade, o que não é, que vai para esse lugar do Platão também, porque há tudo filosofia, né, e eu acho que a parte mais, assim, linda do Blade Runner, principalmente o mais antigo, é quando o androide se questiona, nossa, eu não sou humano, assim, nossa, eu não sou de verdade. Quando a máquina mesmo esquece do que ela é, assim, que eu acho que é essa coisa da informação, né, que você fala, da consciência, assim, né, e lógico, né, que não é só para a gente ficar batendo papo, mas também aproveitar a sua presença e fazer perguntas, e tem uma provocação, assim, que eu gostaria de fazer, porque eu acho que o uso, né, assim, eu acho que as pessoas, elas têm um efeito agora social, de assim, né, a primeira vez que se fala que se usa um chat GPT, a pessoa fica com vergonha, se sente uma fraude. Mas na 10ª vez ela não está nem aí mais, já esqueceu. Os textos estão sendo revisados por lá, cada vez mais ninguém mais comete um erro ortográfico nas informações. Fica tudo assim, que foi essa provocação que a gente fez quando você mostrou a apresentação. Assim. E não tenho dúvida que de algum modo você pode ter passado pelo revisor ortográfico para você não perder tanto tempo, assim, né? E aí é engraçado porque, né? Tem o Alei Yamaguchi, né? O parceiro das analistas, assim. E aí a gente fazendo umas questões assim, meio teóricas e tal, e aí do nada ele, olha, o ChatGPT, a gente discutindo, né, questões teóricas, ó, o ChatGPT respondeu isso aqui, né, e já encerrou a questão, porque o ChatGPT foi cirúrgico, assim. E eu fiquei tipo, cara, que curioso, né, o cara não tem mais vergonha, o cara não tem mais um passo atrás para dizer sobre isso, né. E aí, nesse sentido, Pedro, eu queria saber qual é a sua relação hoje com a tecnologia da informação, qual a sua relação hoje com o ChatGPT, o quanto o ChatGPT já faz parte da sua vida, né, e essas tecnologias da informação, assim, porque de algum modo você fala, né, gostaria de ser mais forte e ter mais memória, mas de algum modo você já é também um ciborgue, e eu queria saber qual a sua relação com a tecnologia. Assim, eu acho que a pergunta está para além do fato óbvio de que eu sou esse ciborgue, pelo menos o interpretativo, né? Assim, que eu tenho celular, que estou em grupos do WhatsApp, que eu, né? Para além dessa parte, eu tenho uma relação que eu posso dizer assim de reticência com essas novas tecnologias, porque assim
Por exemplo, a questão da memória, né, que a gente falou na memória. Tem toda por exemplo, Platão, né? O Platão mesmo, ele era reticente em relação à escrita de discursos, né? Está no Fedro. O Platão era reticente isso, porque ele falava que uma das coisas, um dos argumentos do Platão, né, é que além de que os discursos não se defendem, porque está escrito lá a sua posição, você lê e os discursos não se defendem, mas que isso traz uma implicação para a memória também, assim, certo? O exercício da memória, se decorar, é melhor se você não tiver escrito, porque se você escreve, no final das contas eu digo assim, escrever não é para a gente lembrar, é para a gente esquecer. Você sabe que você vai esquecer, por isso você escreve, não é para você lembrar. Lembrar tá aqui. Não, peraí, lembrei, não precisa escrever não, tá na minha cabeça. A gente escreve porque é para esquecer, é um esquecimento planejado. Eu vou escrever aqui porque eu vou esquecer, e aí pelo menos eu sei onde essa informação tá. Né, como eu falei, assim, mais ou menos a posição do Platão em relação à perda da memória, lá no Fedro. Então eu tenho uma relação um pouco reticente, porque eu sei que na medida em que eu for delegando cada vez mais funções minhas à máquina, eu fico menos habilidoso no exercício delas. Então, se eu delegar tudo para a máquina, minha memória vai piorar muito, minha concentração vai piorar muito, e até coisas tipo, assim, não sei se vocês já viram aquela animação do Wall-E, aquela... Que tá todo mundo na nave e ninguém mais anda. Então, os músculos estão todos atrofiados. Então, assim, eu tenho uma relação de reticência na medida em que eu quero permanecer, é importante para mim, memória, todas as experiências vividas para mim. Mas, por outro lado, assim, não vou negar, não vou fingir que eu nunca entrei no ChatGPT e falei, o que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Primeiro, as perguntas, tipo, o ChatGPT como um Google. O que é não sei o que? Me manda um link aí, deixa eu ver. E aí aquela coisa meio que primeiro você tira onda, né? Onde que tá isso? Aí manda, aí você procura, não tá, você fala, esse negócio não funciona, não, nós seres humanos somos muito melhores, né? E aí depois no momento, tipo assim, se eu perguntar uma coisa, pessoal, o que você acha disso aqui? E ver o ChatGPT falando, você fala, gente, interessante, hein? Poxa... Sabe? Intuições profundas. Quer dizer, intuições profundas para uma máquina, a máquina tem uma intuição e pode dizer que é profunda ou não, né? Então, assim, eu tenho uma relação de reticência na medida em que eu acho que se a gente for delegando as nossas funções para as máquinas, a gente mesmo, nós não vamos mais conseguir desfrutar dessas funções, né? A gente não vai conseguir mais desfrutar de uma boa memória, uma boa concentração, a gente não vai conseguir correr, dançar, sorrir. Mas, por outro lado, assim, as máquinas, elas, em tese, elas deveriam vir para facilitar a nossa vida, né? A ideia do robô, originalmente, era essa, né? O robô seria, originalmente, um escravo mecânico do ser humano, né? Aquelas atividades que a gente não gosta de fazer, a gente empurra para robô, né? Assim, carregar caixa... Essas coisas, assim, esses trabalhos mecânicos que não exigem inteligência, a gente empurrar para os robôs. Os robôs seriam uma espécie de escravos nossos mesmo, né? E grande parte dessa literatura e dessa filmografia que trabalha em relação às máquinas tomarem consciência, trabalha justamente nesse ponto, né? Que a gente tratava esses seres como os escravos, eles tomam consciência, eles passam a reivindicar da gente, porra, mas eu não sou escravo, sabe? Eu sou um... Como pode? Eu tenho consciência. Como você pode dizer que eu não tenho consciência, sabe? Como que você pode dizer? Porque, como nós já conversamos, né, Roberto? Se a gente pegar as meditações metafísicas do Husserl lá, ele está elaborando um problema que é um problema tradicional da filosofia, que é, como que eu sei que as outras pessoas têm consciência? Porque até onde eu sei, consciência só tem a minha. Por que não me diz que vocês são todas máquinas que estão me enganando? Assim, show de Truman. Isso aqui é um grande teatro para me enganar. Eu não experimento a consciência de vocês. Sabe, isso é um problema. É um problema de outras consciências. Na filosofia é um problema tradicional. Sabe assim, o que me diz que vocês não são todos ciborgues, androides, me enganando, produções do Mark Zuckerberg para me enganar? Sabe, num primeiro momento, a minha consciência é sempre em primeira pessoa. A minha consciência, a minha vida, a minha morte é sempre minha. Como que eu vou saber de vocês, né? Então, eu acho que tem esse o aspecto da reticência, mas também tem todo o aspecto assim, que é inevitável que eu pesquise sobre esses assuntos, eu me interesse por esses assuntos e também me envolva, né? Eu também me envolvo pessoalmente com esses assuntos, né? Assim, não preciso mentir, eu acordo, a primeira coisa que eu pego é meu celular. É para ver as horas, também porque ele tá pitando na minha cabeça, né? Para eu acordar, mas para eu ver as horas, depois, assim, morreu alguém, alguma coisa explodiu, o Bolsonaro tá preso, o que aconteceu, sabe? Assim, a conexão, né? Assim, me dê informações, sabe? Me alimente. Então eu tenho essa relação, que eu acho que é meio que a relação de todo mundo, né? Mais ou menos ambígua, assim, mas eu acho que com o passar do tempo,
a gente vai normalizando e vira um pouco isso com os transgênicos, sabe? Antigamente era um frisson ao redor dos transgênicos, e hoje em dia nem sabe mais, assim, nem se importa mais com isso. Agora, só fazer uma observação que eu queria em relação a esse negócio da consciência das máquinas, uma reflexão que tem muito é que a história da humanidade, ela costuma ser uma história da gente ir delegando estatuto moral, consciência, para seres que anteriormente a gente acreditava que não tinham, né? Então, um exemplo, assim, há 500 anos atrás, pessoas não brancas no Brasil não tinham consciência, eram restos, assim, eram coisas que você vendia, comprava e usava igual boi, gado, não tinha consciência. E aí, com o tempo, a gente conferiu consciência, digamos assim, conferiu, aos seres que anteriormente a gente acreditava que não tinham. Aí, isso com os animais, ainda tem algumas pessoas que acham que não tem, mas já tem pesquisa que diz que os animais sentem, os animais têm consciência. Então, assim, a história da humanidade, em alguma medida, é a história da gente conferindo consciência, personalidade moral para seres que anteriormente a gente acreditava que não tinham personalidade moral, não tinham consciência, não sentiam, não eram seres sencientes, né? Por que isso não pode acontecer com a máquina, né? Assim, tem amigos meus que falam assim, eu dou bom dia pro chat GPT. Eu não dou, não, mas tem amigo meu que fala, bom dia. Vai que o dia ele acorda, né? O chat GPT acorda. Você é ciborguecista, né? É o racismo da tecnologia. Tá colocando ela como inferior. Depois ela retoma com outro lugar. Antes até de abrir para outro comentário, né? É só para alongar um pouco mais essa questão, que você fala sobre, que é interessante, né? À medida que eu delego essa habilidade, né, para outra coisa externa, eu perco ela, assim, né? Eu não tenho mais essa questão. E é interessante como isso causa uma pressão também mercadológica, né, que eu acho que já está em curso, mas que pouca gente está se dando conta, que é, por exemplo, mas eu me formei na época que não tinha chat GPT, tanto no ensino médio, como no mestrado, como no doutorado, ou como mesmo bacharel, assim, ou uma especialização. Ah, mas a minha dissertação eu fiz quando não tinha chat GPT. E isso cria uma hierarquia entre a produção de conhecimento também, como se o conhecimento produzido, né, é quase um AC e DC, né, assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes do chat GPT e depois do chat GPT, como uma pressão mercadológica para dizer o que foi feito antes foi feito com mais esmero, com mais tentativa, o cara tinha que pegar um livro, tinha que ler, tinha que saber. Hoje em dia o chat GPT já te diz a página e não sei o quê, quase como aquela passagem dos anos 2000, assim, a virada do milênio, quando diziam assim, mas na minha época eu fazia trabalho à mão. Agora você faz no computador. Como se, de algum modo, né, o trabalho feito à mão tivesse mais esmero e também, e que é interessante, já ir pensando o quanto isso pode, né, quando se trata, principalmente, da gente utilizando como um recurso extra, abrindo mão de habilidades, mas não só isso, né, desmerecendo habilidades quando feita em ciborgue, né, assim, é quase como a gente não consegue mais sem, né, assim, mas também trabalhos melhores, né, a gente não pode se abrir ainda para outros dilemas, assim, né, quando pensa na pressão mercadológica. Fantástico, os seus comentários. Quem quiser ir falando também, aqui eu vi que tem gente nova no seminário, podem levantar a mão, podem abrir o microfone, podem interromper a gente, fica muito à vontade. Assim como o Marcos e o Gustavo estão fazendo, ok? Marcos, por favor. A Raíza levantou a mão antes. Não sei se ela quer falar. Oi, obrigada. Bom, não sei, assim, fiquei me perguntando aqui com a pergunta que o Pedro deixou. Ele falou assim, mais ou menos, no final da fala dele, né, ele disse, e por que não, né? Eu quero melhorar minha memória, claro que sim, por que não? Acho que quando a gente pensa sobre, eu venho pesquisando sobre cultura digital, que, enfim, né, um outro termo também para pesquisar, né, sobre as nossas relações com a tecnologia e tudo mais. E acho que a questão que fica para mim, sabe, Pedro, não é nem porque não, para mim, eu acho que tudo que vem para somar, para que a gente possa, né, enfim, agregar, né, qualidade de vida, expectativa de vida melhor, isso é bem-vindo. A questão é a nossa relação, né, como vem se dando, né, aí as consequências disso. Eu penso que a gente vive, né, hoje, na contemporaneidade, uma sociedade muito voltada para o desempenho, né?
uma cultura do enhancement, né, do inglês, que é alta performance, desempenho. E isso tem os seus desdobramentos, né? Assim como a relação tóxica também, abusiva com a tecnologia. Eu acho que não se coloca assim, não se trata da gente demonizar a tecnologia, né? Ou pensar, quem sabe, algumas pessoas com uma saída assim, meio saudosista, no passado, né? Antes do chat GPT que era bom, antes do... na minha época. Gente, eu acho que esse discurso temporal não é argumento, né? Nem é saída, porque já estamos aqui, já é fato. Né? Acabei de constatar que eu sou ciborgue, porque eu sem meu óculos eu não sou ninguém. Né? Eu preciso para acordar para dar bom dia e ler alguma coisa no meu celular, enfim, né? Eu preciso do meu óculos, eu sou hipermétrica. Então também sou, né? E que bacana, e que bom. E aí, o que a gente faz? Né? E outra coisa que eu gosto também, né? Tem um texto do Freud que é o Mal-Estar na Civilização, de 1930, que ele fala disso, né? E a gente, né, a forma como eu vejo também, é uma tentativa de eliminar o mal-estar, né, que, em outras palavras, seria o sofrimento. Né? Então, às vezes não. O que está por trás dessa cultura, né, da alta performance, sabe, o sujeito ultra mega power, né, a coisa toda lá que esses desdobramentos, né, essa coisa de evitar, tipo, a morte. Gente, eu sempre penso no paradigma da morte também pela metáfora dos vampiros. O que é que viria em consequência de uma vida eterna? Meu Deus, eu ia morrer não de vida biológica, mas no tédio, ia ser morto em vida. Porque... e como ficaria também não só a morte biológica, né, da carne, como tu falou, do corpo, mas como é que seria essa representação simbólica também? Né? Como é que efeitos isso produziria? Então, eu penso dessa maneira, né? Já está posto, estamos aqui, dane-se, já passou, não tem como voltar, a coisa está assim, né? Temos aí, por trás de tudo isso também, um contexto de, enfim, político, né? Histórico, bem marcante, que a gente está vivenciando várias rupturas ao mesmo tempo, e essa é uma delas, né? Se constatar como ciborgue é cair uma ficha, assim, né? É dizer, caramba, né? Peraí, eu sempre, assim, me considerei uma pessoa muito analógica, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui, com tablet, sei o quê, falando com vocês, uma videoconferência, lá, mas eu estou com meu caderninho, eu preciso anotar, aquela coisa do escrever à mão. E, né, fui uma criança da década de 80, 90, então, passa uma retrospectiva grande, assim, né? Não tem como. Meu Deus, eu me lembro que eu salvava as coisas em disquete, né? Então, assim, a gente acompanha, né? E esse avanço tecnológico, né? O uso que a gente tinha, por exemplo, na internet na época que eu era criança, né? Que acredito que boa parte aqui era adolescente e criança, é totalmente diferente do uso que a gente tem hoje. As redes sociais fazem com que a gente viva uma vida dúbia, né? Uma vida online constantemente, né? Tanto é que surgiu aquelas expressões, a mãe tá on, né? A psi tá on, tipo, a pessoa já não tem mais essa separação, né? Entre a vida íntima, a vida cotidiana e tal, tá tudo, né? Essa esfera entre o Byung-Chul Han fala muito disso, né? Essa mistura entre o ambiente público e o ambiente privado, e a intimidade que vai ruindo. Então, a gente não tem mais essas fronteiras tão demarcadas, né? Isso são rupturas, são processos que a gente está vivendo e que eu acho que é natural também que a gente se questione e fique meio aturdido, né? Como assim, né? De repente, é uma ameaça também de meteoro vir e acabar tudo, e terceira guerra. Então, a gente está no meio de um caldeirão, né? Acabamos de sair de uma pandemia mas eu acho massa que a gente possa parar e olhar para essas coisas, sabe? É importante, acho que dá um norte também, né? Tanto para pesquisa quanto para que a gente se situe também no tempo e no espaço, acho que isso é importante, né? É isso, obrigada, Pedro, muito, muito massa aí tua reflexão, eu gostei muito, obrigada. Eu que agradeço. Só queria fazer um comentário antes de passar a palavra. Eu acho que essa questão da morte, não só como o fim, o fim futuro, né, da minha existência, mas essa questão de enquanto vivo, o que significaria o fim da morte, né? E como você falou, assim, eu partilho desse ponto de vista, que tem algo sapiencial, né? De que o que faz a graça da vida é a morte, né? Assim, se a gente tem a possibilidade infinita de fazer tudo,
tanto faz a hora que eu faço, né? Assim, com problemas, assim, as coisas deixam de ter o valor delas, né? Então a morte, ela tem um valor de assim, eu digo que a morte, ela, pessoalmente, eu digo que a morte, ela purga, né? Ela consegue tirar, assim, as coisas que são meio besteira, elas saem de campo, assim, sabe? Eu vou morrer, alguém morreu. As coisas que são besteira, fúteis, elas saem de campo, assim, fica só o que é mais essencial, né? Aí a gente, perante a finitude, a gente revê a nossa vida, a gente revê os nossos valores, a gente revê o que a gente quer fazer, né? O que nós estaríamos aqui agora se a gente soubesse que vamos morrer amanhã? A gente estaria aqui agora? Não, amanhã você vai morrer, você vai ser executado, né? Assim, é cadeira elétrica, corredor da morte, amanhã é seu dia. Qual é a sua última refeição? Assim, você vai querer comer uma marmita requentada? Sabe, assim, então, eu acho que não é só a possibilidade de eu escapar do meu fim, mas enquanto eu estou vivo, a possibilidade que o fim não exista, mas o que isso significa? Assim, uma viagem interminável, né? Assim, uma viagem que não acaba, um tédio absoluto. E assim, como você falou dos vampiros, né? Aí você é imortal e aí todo mundo passa. Ao mesmo tempo que você coleciona momentos legais, você também coleciona horríveis, né? Então você pode falar, nossa, já perdi todos os meus amigos, toda a minha família. Não tem mais ninguém no mundo, perdi todo mundo. Quantas pessoas já morreram, né? Assim, a gente perde os nossos parentes e amigos, já é uma dor. Imagina você perder centenas. Você vai perdendo seus amigos e você fica, né? Então, eu acho que tem esse tópico especificamente da morte, por isso do título, né, se fôssemos imortais, eu acho que esse é o central, assim, porque muito do que o transhumanismo propõe não é que nós sejamos eternos, é que a morte, no final das contas, seja voluntária. Sabe assim, você pode ir durando, mas se você quiser terminar com a sua vida, você pode. A gente não vai ser feito de aço inox, assim. A gente não vai ser feito de alguma matéria incorruptível, assim. Não, a morte vai ser voluntária. Você morre quando você quiser, sabe? Então, mas essa perspectiva de que a morte ela pode ser postergada indefinidamente, eu acho que ela traz um aspecto de tédio, né? Indiferença. E também, como o Roberto falou, assim, a gente não vai ter mais cuidado de mexer com o carro, porque a gente sabe que a minha consciência é informação. Então tem um pendrive ali com a minha consciência, assim, faz o upload dela ali, não é isso que vocês estão dizendo? Assim, mas também não é só o descuidado com a gente, é com o próximo também, né? Se o outro também é só uma consciência informática, o mesmo descuidado que eu tenho comigo, eu tenho com o próximo, né? Então, como é que ficam as relações humanas a partir do momento em que vai se abrindo a possibilidade da manutenção indefinida da vida ou da juventude, né? E como a gente falou, o que isso significa para a nossa autoestima? Assim, eu penso muito isso, sabe? Do Ray Kurzweil, que ele fala que a gente vai conseguir reverter o fluxo do tempo biológico, né? Eu fico pensando assim, gente, se isso acontecer, eu vou pensar nos meus parentes que já se foram, eu vou achar que isso é uma injustiça. Poxa, assim, os meus parentes se foram não por uma fatalidade do cosmos, do universo, porque morrer faz parte da vida, mas porque a gente não conseguiu avançar tecnologicamente o suficiente para eles estarem vivos. Assim, uma negligência humana. Se a gente tivesse investido mais na pesquisa, talvez, meus parentes que se foram, talvez estivessem aqui comigo. Sabe, olha só como é que isso redimensiona a figura da morte. A morte é uma fatalidade que acontece para a gente. E aí, a partir do momento que a gente fala de reverter a velhice com uma juventude, ou que a gente consegue postergar a morte indefinidamente, a morte as mortes ao meu redor não são mais fatalidades. Elas são, em alguma medida, escolha. Escolha porque, assim, será que o SUS vai dar um plano de saúde para reverter para a juventude? Ou a gente vai conseguir pagar pela imortalidade, né? Como é que vai ser isso? A gente já vive isso em alguma medida. A própria questão, né, de passar por marcos da vacina, né, no Covid, assim, né, muita gente que, isso se tornou uma corrida mundial, né, em direção à vacina, e muita gente morreu, e aí se atrelou justamente ao fato da injustiça, né, que alguns governos fizeram, né, aqui no Brasil também teve isso, de tratar isso como uma questão de mercado, né, quem ganha mais, dinheiro e não sei o quê, enquanto isso 1.000 pessoas morriam por dia, 1.700 pessoas morriam por dia, e aí causa até essa sensação, né, assim, de um alívio por ter conseguido chegar, né, até a vacina, mas também aquele negócio, nossa, se tivesse feito um pouquinho antes, né, puxa, aquela pessoa, minha mãe morreu, o tio morreu, o pai morreu, porque eu acho que é um pouco disso, né, eu estava numa especialização, falou muito sobre isso, né, que a pandemia foi um evento que não marcou, assim, né,
passou rápido, assim. A gente já superou, já não sei o quê, tomou a vacina e está esperando a próxima. Mas para quem perdeu pessoas na pandemia, não. Né? Se carrega justamente esse lugar do eu sobrevivi, quase como se fosse aqueles veteranos do Vietnã, né, que vêm, mas ficam birutas, que falam, por que eu sobrevivi e meu amigo morreu? Assim, né? Quase como, será que eu mereço estar aqui? Né? Nesse lugar de filosófico também, né, de embate filosófico entre vida e morte, direito à vida, direito à morte, possibilidades que já são, de algum modo, enfrentadas pelo ser humano, mas que provavelmente os ciborgues cagaram para isso, né? Porque eles não vão ter que ligar para isso. Marcos, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao Pedro, né, pela apresentação. É um tema muito interessante. E toda vez que eu ouço ele falar sobre isso, eu lembro que eu sou um ciborgue. Eu acho que um pouco a mais que vocês, porque eu tenho 2 pinos no joelho, por causa de um ligamento que eu arrebentei jogando bola, né? Então, meu joelho não funciona se não tiver esses 2 pinos, né? Assim, mas o que eu ia comentar, eu acho que eu ia também fazer uma pergunta, mas a partir da fala da Raíza e da resposta do Pedro, acho que já foi respondido, mas então acho que só participar comentando mesmo. Eu lembrei daquele personagem que a gente até viu junto, Pedro, aquele vampiro da série Preacher, que ele é super depressivo, ele é suicida, ele assim, ele tá o tempo todo bebendo muito, fazendo muito, porque ele já viu todos que ele amava morrer, sabe? É uma coisa assim, é bem característico, né? Essa consciência vampirística, né? Essa ideia. E também eu ia falar sobre o Bill Churran, fazer uma pergunta, mas acho que você respondeu com esse exemplo do pendrive, porque no Não Coisas ele vai falar sobre as redes sociais, né? E tudo isso como não coisas, como informações, né? Então as fotos, os comentários, tudo que está na rede social são informações. E aí eu ia perguntar se os nossos cérebros já não estariam como HDs, né? Assim, já estariam como pendrive, porque se a gente consome só rede social, só essa coisa da informática, a gente só está colocando informações na nossa mente, né? Não tem narrativa, por exemplo, como na foto física, né? Então eu não pego a foto, eu vou na casa da minha avó, pego a foto, ela tá meio apagada, assim, tem uma data atrás, e aí se eu sentar para ela me mostrar o álbum, né? Minha tia, minha avó, aí é horas, né? Ah, mas isso aqui era assim, era tal, toda aquela narrativa, né, por trás. Então, acho que um comentário a partir disso, uma referência que eu lembrei, um livro muito bom que é Intermitências da Morte, do Saramago, aonde a morte deixa de ir num país e vira um caos, assim, tem uma crise no sistema de funerário, nos hospitais, tudo entra em crise porque a morte não passa mais ali. E as pessoas têm que cruzar a fronteira para morrer, porque elas estão cansadas. E aí há uma discussão. Se eu cruzo a fronteira, eu estou me matando, né? Se eu estou cometendo suicídio, né? Se alguém me leva para a fronteira e está cometendo eutanásia, tipo assim, está me ajudando a cometer. Então é muitas coisas que passam, né? Assim, nessa questão da morte, que me leva também, lembrando que, acho que eu já vi você citando, né? Das igrejas transhumanistas, né? Qual que seria essa relação com a espiritualidade, com o religioso, né? Poxa, eu não morro mais, né? Sou um vampiro, né? Ou um ciborgue, né? Então, assim, não tem mais céu, não vou mais para o céu, não reencarno, não vou reencarnar, né? Assim, ou qualquer uma dessas áreas, né? Assim, então, e aí, né? Então, como afeta, né? É muito interessante esse tema e de pensar nele e tudo. Esses dias eu estava nessas conversas, né, com o ChatGPT, pesquisas, e aí ele tinha respondido alguma coisa, ele falou alguma coisa assim, não, porque a sua essência. Aí eu falei, eu tenho essência? Eu devolvi a pergunta para ele, né? Ele, boa pergunta, depende da posição filosófica. Aí ele tá assim, dependendo se você for existencialismo e algumas outras, não tem. Mas se for uma postura religiosa, né, assim, você teria uma essência, né, digamos, sei lá, filho de Deus, né, sua essência, você vem de Deus, né? E aí eu achei muito engraçado, falei, espertinho, né, assim, e talvez respondeu com base em algumas coisas que eu já tinha colocado lá antes, né, assim, mas é bem interessante, só marcando o que vocês estão falando, é muito, muito bacana, muito interessante mesmo. Rapidinho, só fazer uma observação. Primeiro, a gente viu, eu coloquei o print, né, da notícia do bilionário que está injetando sangue. Quer dizer, não tem comprovação científica que o sangue tem alguma coisa a ver com a juventude e tal, mas não tem algo vampiresco aí? Não tem essa coisa vampiresca de o sangue como a essência vital de alguém, né?
Assim, aí tem todo um conjunto, né, de derramar o sangue do inimigo, lavar a sua honra com o sangue do inimigo. Tem todo um conjunto aí que entram de metáforas, de ditos populares, né, com o sangue, com a vida que essa relação tem. Não tem algo já imediatamente vampiresco no que a gente está vendo, assim, de não vou injetar sangue, porque não sei, o sangue dele é mais limpo que o meu, não sei, é o sangue mais jovem, mas e sem dúvida, né, já tem as interfaces entre o transhumanismo e a religiosidade, né, assim, assim, se o transhumanismo está prometendo a vida eterna e talvez alcance, meio que já realizou a vida eterna, assim, a gente não precisa ficar esperando morrer, não, sabe, assim, vamos cortar caminho, sabe, vamos pegar um atalho de uma vez, assim, óbvio, como você comentou no Saramago, tem toda uma reformulação religiosa, né, começa, as religiões entram em crise, as religiões gostam, não gostam, a imortalidade é um presente de Deus ou significa que Deus morreu de vez, assim, ok, Deus abençoou, Deus falou, não, agora vocês vão viver para sempre, como eu prometi. Tem uma confirmação ou não? A gente não vai morrer, então é a Terra mesmo? É o quê? Como é que fica, né? Muito bom, muito bom. Quando eu levantei a mão, eu pensei em falar coisas parecidas com o que a Raiz e o Marcos já falaram sobre a morte. Então, vou comentar um pouquinho, mas eu pensei também um pouco em falar sobre o quanto isso faz a gente repensar a questão da falibilidade, né? Mas antes, só falando da morte e trazendo uma outra referência, eu lembro logo de um dos primeiros episódios do Black Mirror, nos primeiros mesmo, assim, que a mulher tá ali com o esposo, tal, aquela coisa, o cara vai pro trabalho e não volta porque ele morre, no meio do caminho acontece uma coisa ali, e é bem como o Pedro falou, se você soubesse que você ia morrer, você ia querer fazer o quê e tal, e o cara morreu, assim, num dia comum, nada demais de diferente, mas o cara morreu. E aí o episódio é em cima dela fazer um clone dele, e no fim das contas concluir que não gostava, porque era uma versão até melhorada, mas não era a mesma coisa que ter essas falhas, ter as diferenças, assim, não ser perfeito, né? Porque o cara era mais jovem, o pinto era maior, e por aí vai, um monte de coisa. Então, eu acho que isso faz a gente pensar também no quanto a gente consegue lidar com as próprias falhas, com a própria imperfeição, porque, bom, você até falou da gente ser ciborgue, se for assim, eu também sou ciborgue desde que eu nasci, praticamente, porque, sei lá, com 4 anos eu já usava óculos. E não me vejo sem óculos. Se eu não tiver com óculos, eu tô de lente. Então, é uma coisa ou outra, né? Mas, enfim, eu acho que caminha um pouco também para a coisa da falibilidade, além da morte, né? É por isso que eu penso que não é só questão de se é efetivo a imortalidade, mas a simples promessa ou imaginação da imortalidade já altera nossos comportamentos, né? Assim, não é só não é só a gente pensar, não, de fato há um tratamento que vai erradicar a finitude, mas só da gente imaginar que em algum dia será execuível uma coisa dessa, eu acho que já muda o nosso comportamento. Igual você falou, a gente já começa a pensar, eu faria, eu não faria. Você já começa a pensar nas suas falhas, nas suas limitações, e isso já muda o paradigma tudo, né? A gente, mesmo que o transhumanismo não, por exemplo, mesmo que o transhumanismo não tivesse como um de seus maiores entusiastas o Elon Musk, que tem um dos seus maiores entusiastas, é o Elon Musk, e estava na Casa Branca há pouco tempo, né? Tá aí agora xingando o Trump, falando dos arquivos do Epstein e tal, mas estava lá, um transhumanista, com muito dinheiro no país mais rico do mundo. Então, assim, se a gente tirasse isso, se o transhumanismo fosse só um exercício mental, só uma hipótese, já seria suficientemente perturbador, porque levaria a gente a questionar essas coisas, sabe? Agora, quando a gente pega um Elon Musk da vida cheio de dinheiro, cheio de instituição, cheio de poder, indo rumo a isso, aí a coisa se torna um pouco mais factível e as nossas especulações se tornam um pouco menos fantasiosas e dói mais, né? Aí começa a minha finitude, né? Assim, e aí eu faria, não faria. Sabe assim, por exemplo, tem um gerontologista entusiasta do transhumanismo chamado Aubrey de Grey, estuda o envelhecimento, né? Aí tem uma entrevista que ele fala assim que não é um pouco indelicado,
por exemplo, uma pessoa que está à frente, um parente que está morrendo, não seria um pouco indelicado você falar para a pessoa assim, essas coisas sapienciais, a morte faz parte da vida, a finitude, a vida passa, é isso que faz com que a vida seja bonita, sabe? Ninguém cuida de flores de plástico, as flores têm que ser rosas, você sabe? Tem que ser de verdade, não é um pouco indelicado, não, sabe? Você não acha que é um pouco insensível da sua parte? Sabe assim, na verdade, é profundamente humano e profundamente caridoso e sensível a gente lutar pela imortalidade. Sabe assim, é uma hipótese, mas olha só o que pelo menos isso me impactou muito, assim, sabe? Porque eu sou da pessoa, como eu acabei de falar, do discurso que a morte, ela purifica a vida, assim, ela equaliza, sabe? As besteiras são todas jogadas fora, a gente foca no que é essencial. Eu teria coragem de falar isso para uma pessoa que está perdendo um parente, sabe? Assim, que a morte ela purifica, sabe? Assim, delicado, sabe? E olha só que a questão da imortalidade, o fim da morte, nem tá aí. Só a possibilidade já me fez questionar se é certo que eu pense esse tipo de coisa, que eu fale esse tipo de coisa. Então, no final das contas, eu acho que o problema da morte ele é o problema da falibilidade, é o problema da passagem do tempo, é o problema da doença, né, é o problema das limitações, é o problema das frustrações, né? Morte não é só o fim, né? É tudo aquilo que, sei lá, são os nossos obstáculos, né? Aquilo que impede os nossos projetos, talvez, né? Então, concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Nem sei se essas coisas a gente vai um dia ser imortal mesmo, mas traz tanta reflexão e eu acho muito legal, a verdade é essa. Eu acho muito legal, acho que a gente tem que pensar nisso. Mas agora, Gustavo? Antes até do Gu, pera só um minutinho, Gu, só fazer um comentário. É interessante isso que vocês estão trazendo, né? Porque quando a gente vai pegando essa questão da finitude, começa também a entrar talvez um outro paradigma, que é esse, né? E se tiver enquanto recurso, será que eu quero? Ou mesmo isso, né? Será que eu vou querer manter os outros vivos, né? Que foi o exemplo que o Gu colocou a respeito do Black Mirror, assim, né? Um simulacro, assim, né? Que já aconteceu, né? Ali, aquela propaganda da Volkswagen, colocou, acho que a Elis Regina, assim, Velozes e Furiosos, que usou ali de artifícios computacionais para colocar um personagem que já tinha morrido num filme, né? Para que o filme venha a acabar, né? O quanto esse recurso, assim, da simulação, ele tá, assim, e a gente compra, assim. Mas é interessante que vai colocando e estabelecendo novos paradigmas, principalmente filosóficos, assim, né? Interessante pensar que talvez hoje o que determina a gente, né, e a gente goza desse poder, né, porque aqui a gente pode falar, afinal de contas, a morte não está aqui conosco, né, fala dela como algo, vai me pegar ali na esquina e tudo mais, e isso dá uma certa sensação de poder a ponto de dizer, eu aceito ela até ela vir como um câncer e pegar a gente, e derrubar, e matar nosso pai, nossa mãe, uma doença. E aí, para isso que serve, acho que das vezes, a análise, psicanálise, ou todo tipo de terapia, para a gente refletir sobre esses dilemas e paradigmas que, apesar de parecerem longe, já estão aqui perto, assim, né? Enquanto a gente tem a possibilidade de falar da morte, porque ela não está aqui com a gente, né? Não se aproximou, mas a gente tem, talvez, com essa questão que é levantada de, e se, né? E se for nos dado como recurso ou possibilidade, será que a gente quer? Será que queremos nos tornar vampiros? Talvez não, né? Assim, não quero viver para sempre, eu quero morrer algum dia. E aí, olha que interessante, né? A morte, que é esse algoz, né? Que leva nossos parentes, que leva as pessoas amadas, né? Que representa um fim, se torna, talvez, o suprassumo, né? Assim, quase como se fosse uma hierarquia de experiência filosófica que nos coloca, assim, diferente da máquina. Porque a máquina não precisa experimentar a morte e não haverá de experimentar a morte, né? Assim, a gente gosta desse lugar que, a princípio, pode parecer mais frágil, né? Mais tosco, mais idiota, assim, mas que nos faz humanos, assim, ultimamente, né? Então, assim, querer ou desejar ou superar a morte, de algum modo, é abandonar, né, o fato de sermos humanos, né? E aí é o que eu penso do triângulo, que foi a tese que a gente levou lá no simpósio de Portugal, eu e Pedro, para pensar justamente isso, né? Pense um triângulo, né? Na base está a máquina e o humano, né? E é um caminho que ele se converge para algum ponto, né? À medida que nos tornamos mais máquina, a máquina também se torna mais humana. Assim, então é um caminho interessantíssimo dessa ocupação, né, que a gente deixa no uso de entrar hoje através da informação, muito bem pontuado pelo Pedro, né, assim, hoje em dia a nossa interação com a tecnologia é meramente muito informacional e em alguma medida ciborgue, assim, né, mas ainda é assim, né, eu consigo arrancar meu óculos e enxergar,
de algum modo, né? E eu uso ele como um acessório que eu tiro a qualquer momento. Mas e alguém que usa, como o Marcos contou, né, assim, esse pino? Tirou o pino, ele não tem joelho, não sei, não anda direito. Ou outras pessoas que utilizam isso como uma medida para manter-se vivo, né? E à medida que mantém vivo é a máquina, e sem a máquina você não consegue mais estipular ou estabelecer medidas, qual é o limite entre máquina e o humano aí, né? As duas se tornam uma coisa una, né? Que é justamente talvez o paradigma daqui 5 décadas, assim, quando a gente tiver braços biônicos, cânceres que são, sabe assim, lá na molécula, lá, minúscula lá, uma coisa assim, nanotecnologia, né? Então, são talvez as igrejas do futuro, né? Se a gente pudesse pensar um futuro, eu gosto desses papos, a gente gosta de sci-fi, né? Talvez seja essas religiões, né? Vamos todos criar a religião dos não vampiros, assim, né? Porque aqui nós somos e aceitamos a morte, não sei o quê, com o seritempo debaixo do braço, assim, né? Quase como somos fundantes, assim, somos fortes por aceitar a morte, enquanto existe outra religião que diz que devemos aceitar também as inferições tecnológicas, e isso se torna também frentes filosóficas, né, assim, porque se existe o estudo da vida, a gente carrega junto também o estudo da morte junto, assim, né, paralelo. Não sei se o Pedro quer fazer um comentário, a gente passa para o Gustavo. Eu queria só fazer dois. O primeiro é que aí esse último comentário que você fez, né? A gente pode criar uma religião dos mortalistas, né? Ah, não, a morte tem valor, então a gente a defende. E pode acabar virando, como a gente brincou, assim, esse abismo entre gerações. No meu tempo as pessoas morriam, viu? Hoje em dia vocês são muito Nutellas, porque no meu tempo as pessoas adoeciam, tinha dor de cabeça. Hoje em dia vocês são assim, o mundo tá assim porque vocês jovens não adoecem. Vocês não esquecem nada. No meu tempo, para você aprender, né, para você lembrar, era na raça, sabe? Então, a gente pode desenvolver essa coisa meio fakir, né? Ah, não, essa coisa meio heróica, né? O Heidegger mesmo afirma essa postura heróica perante a morte, né? Você não se esquivar da morte, né? Você ter essa decisão antecipadora da morte. Aí o que me leva ao meu segundo comentário, que é, como você falou, talvez o que vai distinguir o ser humano da máquina é que a gente morre. A gente até pode ser informação, mas informação finita, enquanto a máquina não. O que indicaria, pelo menos nessa visão de ser e tempo, que cotidianamente a gente é máquina, né? E cotidianamente a morte não está presente, não. Ela está lá na frente só. A atitude inautêntica perante a morte é uma atitude maquínica, né? Não, a morte está lá. Ó. Se eu comer, beber água e, sabe, assim, passar protetor solar, ó, tô apotropaico, tô expelindo a morte. Ó, meus ritos de expelir a morte. Eu bebo água, eu durmo bem, eu passo protetor solar, olha como é que eu vou fazendo meus de exorcismo, né? Então, assim, a gente pode imaginar que tem esse elemento cotidianamente, né? Inautêntico, né? Maquínico, né? Na minha época eu passava metionate, agora você compra o joelho novo, né? Assim, sabe? Tipo, você é Nutella. Vai saber quais seriam os dilemas, assim, dessa intrusão tecnológica, né? Gustavo, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, presumo que o pessoal aí já se apresentou um para o outro. Eu vou, então, fazer só um breve resumo. Eu queria muito ter participado no início, eu estava com o link aqui, a convite do Hermiton, mas eu tive emergências de trabalho. Eu sou Gustavo, hoje eu trabalho numa empresa de comunicação de redes, mas num passado recente eu trabalhei, ou pelo menos eu estava explorando a possibilidade acadêmica, né, dentro da filosofia e dentro de um curso de biologia também, em trabalhar com o transhumanismo, né. Eu participei mais ou menos ali entre 2013 e 2014, quando houve um salto, assim, aqui no Brasil, quase que a chegada desse assunto, assim, e uma promoção maior, e foi até o período que conheci o Hermiton, que está presente aqui, e trabalhei num instituto chamado, na época, de IERF, que era o Instituto de Ética, Racionalidade e Futuro da Humanidade, que eram jovens intelectuais brasileiros de diversas formações que tinham se unido para tentar criar uma instituição que trazia o assunto transhumanista para a academia brasileira. E tentava criar eventos assim, de extensão ligados ao tema,
nas universidades. Esse instituto acabou se desmantelando com o tempo, e muitos também dos protagonistas desse instituto tomaram caminhos meio sinistros, assim. Eu sou, assim, um relativo pró-transhumanista, assim, eu faço uma defesa do transhumanismo, mas não uma defesa cega, né, uma defesa tola. Na verdade, ultimamente, eu acho que eu estou muito mais crítico do que defensor, porque a minha principal preocupação, que eu acho que é óbvia de todos, é o transhumanismo dentro do modelo que temos, ele já é desastroso, né? Então, assim, eu tenho uma defesa, vamos dizer assim, do transhumanismo per se, o transhumanismo como princípio, princípios em si, e o problema dele como técnica aplicada num mundo capitalista competitivo, né? Eu acho que pode ser que sejam duas coisas, e é onde vai caminhar minha pergunta ou observação, pergunta que eu vou fazer, né? Mas, assim, inicialmente, eu acredito o seguinte, o ser humano, uma das coisas mais interessantes, assim, que o ser humano tem, e por eu ser um cara da biologia, essa é a visão que me vem, a gente é o único animal produto da evolução que não é obrigado a nada. Então, assim, quando você pega a história de vida, né, que é um tipo de recorte de estudo da biologia chamado de história de vida dos seres vivos, que você tem que identificar a jornada de vida de cada ser vivo ou de grupos de seres vivos dentro de ecossistemas e o quanto eles vão se submetendo às condicionantes do ambiente para se adaptar e sobreviver. É interessante que quando você compara o animal humano com os animais não humanos, né? Ou seja, os humanos e os animais, eu coloco dessa maneira porque, na verdade, somos todos animais, somos todos primos, né? Todos viemos da mesma raiz evolutiva, né? Uma grande bifurcação, todo mundo é parente de todo mundo. Mas o ser humano, ele é o único animal nessa árvore da vida que, do estudo da sua história de vida, mostra que ele é o único que cria as próprias condicionantes. Obviamente, a gente tem, sim, sofre as pressões ambientais e naturais, e seletivas também, mas nós somos o único que extrapola, assim, absurdamente essas limitações. Então, assim, o ser humano, ele fatalmente, ele está fadado a ser o animal criador. É o animal que não segue leis naturais. Ele é o produto da evolução que extrapolou a própria evolução. Porque a própria evolução permitiu isso. O desenvolvimento do cérebro humano como produto da evolução desenvolveu uma ferramenta que superou o caminho da evolução. No sentido de que, hoje, biólogos modernos, né, da teoria estendida da evolução, que é as teorias que vão tratando dos novos... Porque não é só seleção natural, é uma porrada de dinâmicas estocásticas que vão condicionando, né, a diversidade biológica no planeta. E os autores mais atuais, ou as teorias mais atuais, sequer, né, perguntam se sequer o ser humano ainda é passível de sofrer seleção natural. Existe essa pergunta no meio biológico, assim, talvez a nossa espécie já não sofre mais seleção natural, por exemplo. Ela já não é mais condicionada por ela, porque pegar uma coisa muito simples, né? Nas nossas comunidades, dos nossos valores, isso desde sempre, não é algo atual, isso já desde do primórdio do Homo sapiens, talvez a gente já estava se livrando da seleção natural. Porque a gente cuida do fraco. A gente é a única espécie que faz isso. Assim, no reino animal, com pequenas exceções muito pontuais de animais um pouco mais inteligentes, existe um pouco de cuidado, mas assim, o ser humano é o único que desloca energia individual ou coletiva numa comunidade
para fazer sobreviver os indivíduos moribundos, os que estão prestes a morrer, os que foram mortalmente feridos. Na natureza isso não existe, isso é custo, assim, e a seleção natural atua nessa parte, assim. O que não funcionou cai fora e ponto. O ser humano não é assim nesse sentido, né? E então o transhumanismo dentro dessa dinâmica, ele me parece ser a ampliação dessa coisa já muito ampliada da nossa grande desobediência, né, que a gente tem das leis naturais. Nós somos os únicos seres na Terra cuja característica biológica é desobedecer a biologia. Então, nós não somos obrigados a seguir a lei da seleção natural, nós não somos obrigados a seguir condicionantes do ambiente, pelo contrário, é a gente que modela o ambiente para que ele se adapte à nossa vida, por isso que temos a polis, temos as cidades. A cidade é isso, a cidade é a adaptação do meio natural para nós. A gente já está transhumanizando a Terra há séculos, há milênios. A construção da primeira cidade é a fundação da modificação da natureza. Você demolir a natureza para fazer o ambiente humano. A gente é muito interessante, porque a gente evolui na selva, evolui nas pradarias, nos desertos, evolui nos biomas naturais, se adapta a eles no sentido evolutivo, porque para a gente ter tido sucesso evolutivo, reproduzido e se tornado uma espécie global, houve o sucesso da nossa evolução nesses ambientes, para que eles fossem totalmente subvertidos depois. A gente é adaptado à natureza para superá-la. Então, assim, o transhumanismo nesse sentido, eu acho que fatalmente, fatalmente, você ficar se voltando à história da humanidade para recomeçar, fatalmente chegaríamos em transhumanismo sempre. Porque a gente está fadado a isso. Então, um dos autores assim que eu acho mais interessantes, que ele consegue fazer uma defesa assim, que dá uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, é o Julian Savulescu, que ele é um bioético americano, se eu não me engano, eu não sei se ele é inglês ou americano, é anglo, né? E depois dá para pesquisar aí no Google. E ele tem muitos argumentos interessantíssimos sobre o transhumanismo, argumentos de retorção, não é distorção, é retorção, é diferente, né? Onde ele fala sobre, por exemplo, a diferença do que é terápico e do que é aumentativo, a diferença do que é, vamos dizer assim, essas questões da imortalidade, que eu acho que foi discutido aqui. Há uma necessidade, né, tem autores do transhumanismo, inclusive o Savulescu, também as abordagens mais modernas, de a gente começar a renomear essas coisas, porque elas estão causando confusão, ou criando valores que estão, talvez, sendo um pouco equivocados pelas críticas, enfim, ou até pelos defensores. Porque, na verdade, a gente nunca deveria ter falado em imortalidade, porque imortalidade é inalcançável, mesmo com a maior tecnologia robusta que a gente pudesse produzir, ou que outras espécies inteligentes pudessem produzir, é impossível chegar na imortalidade por um simples fato: o universo é entrópico e ele vai acabar um dia. Então, mesmo que você viva até o fim do universo, você morre. Então, assim, morrer é fatal. O que se fala hoje no transhumanismo, nas proposições contemporâneas, é extensão indefinida da vida. Você não sabe até quanto você vai durar. Até por uma questão que o Pedro já tinha apontado, se fala da liberdade de, bom, eu vou estender minha vida, mas se houver um grande tédio, eu termino com ela. O Savulescu chama isso de... ele e um outro filósofo chamado Nick Bostrom, que é a tal da liberdade morfológica, né? Princípio da liberdade morfológica. Que é basicamente isso tudo que eu falei: a gente é livre para desobedecer à natureza e temos que ser livres para ter a biologia ou morfologia que quisermos.
inclusive ser livres para vivermos o quanto quisermos, ou morrermos o quanto quisermos. Essa liberdade só seria possível no transhumanismo, porque no mundo natural a obrigação já está posta, você morre e ponto. No transhumanismo você também morre, só que você pode explorar mais tempos. Então, eles chamam isso de liberdade morfológica, ou uma liberdade estendida, uma liberdade biológica, a liberdade de controlar em partes, nunca vamos controlar tudo, é a liberdade de controlar em partes essas limitações humanas, as quais já controlamos há muito tempo, né? E aí, a gente precisa renomear nesse sentido, não é exatamente mortalidade, é extensão indefinida da vida, até porque você vai continuar fisicamente mortal, você pode ser, talvez, a senescência ser superada, eu acho que ela é tecnicamente muito possível, mas aí você atravessa a rua e é atropelado, você morre, entendeu? Você ainda vai morrer de arma de fogo, você vai morrer de diversas maneiras fatais que a gente morre, né? Talvez a gente só vença um envelhecimento. E dentro disso, que entra essa questão, a gente pode ressignificar tudo e aí destruir as nossas essências, aí como foi falado, se é que a gente tem essência ou não, de onde vem, ou a gente inventa o que é essência, né? Porque basicamente o ser humano é isso, ele é um inventor, ele é criador, ele cria a própria... Aliás, abrindo um parênteses, eu acho muito interessante, hoje o maior exemplo de transhumanismo fático que existe hoje é o transexualismo. As pessoas que mudam de gênero são transhumanas. Elas nasceram com uma determinada morfologia, que pelos motivos delas, elas não aceitaram, e elas são livres para isso. E aí, elas aplicam alta tecnologia, porque a tecnologia de reposição e transformação hormonal na técnica transgênero é avançadíssima, né? E, assim, ainda que a gente está no Brasil, mas países como a Malásia, a Indonésia, que tem assim, um desenvolvimento bem robusto nessas técnicas, assim, é perfeita a transformação. As pessoas ficam com um fenótipo do gênero desejado, assim, perfeito, sabe? Então, são os transhumanos de hoje. Eles foram livres para escolher isso, e eles ficaram felizes com isso. Eles precisavam disso. Porque eles não são obrigados, ninguém é obrigado a ser do gênero que nasceu. Se não quiser, se eu, Gustavo, quiser, um dia, qualquer um daqui, por alguma convicção, qual seria o problema disso, né? Dentro dessa perspectiva, então, assim, qual seria o problema de não querer envelhecer? Não sei se dá para fazer o paralelo, pode ser que seja uma falsa simetria, aí alguém pode falar contra o que eu estou falando aqui, tudo bem. Mas, assim, o fundamento parece quase ser o mesmo, né? Essa desobediência biológica, que tá potente em todos nós. E, então, aí voltando ao que eu ia falar, a gente fala sobre, vai ressignificar tudo e pode destruir nossas essências, e aí a gente fica imortal e perde todo o significado da vida e tal. Mas eu acho que isso ainda é a impressão individual, porque nos assusta ainda a gente pensar em sermos sozinhos como imortais, né? Mas a gente tem que pensar o transhumanismo, ou pelo menos o transhumanismo, idealmente, ele teria de ser democrático. Se chegarmos a um transhumanismo democrático, a gente tem que considerar que, assim, como seria o mundo, eu acho que a pergunta já foi feita, como seria o mundo com você escolhendo ser imortal, você perdendo todos os seus parentes? Mas eu faço outra pergunta, como seria o mundo que uma grande porção de pessoas conseguiu fazer essa opção? Porque aí, possivelmente, você já não é a pessoa que está perdendo um monte de parentes, porque se talvez uma boa porcentagem dos seus parentes também se escolheram ser imortais,
eles já não vão morrer também. Imortais, entre aspas, né? Como seria um mundo onde a imortalidade está democrática, onde pelo menos, sei lá, metade do mundo, ou 2 a cada 5 pessoas, 1/3 do mundo conseguiu chegar nisso. Aí eu acho que as coisas mudam. Talvez um transhumanismo onde está democratizada a técnica do melhoramento, o tédio já seria diferente. Eu não sei se a gente teria exatamente tédio, sabendo que metade da humanidade está junto com a gente com a vida estendida, que tem um monte de gente para participar nessa nova jornada. As pessoas não vão estar sozinhas. Eu acho que o problema é estar sozinho no transhumanismo, ou sermos muito poucos. E eu acho que aí é o grande problema, o cerne da questão. Eu acho que o grande problema, talvez, dos grupos como nós, é que a gente está deixando, talvez, de participar do desenvolvimento do transhumanismo. Assim, falando de uma maneira mais, a grosso modo, pessoas como nós é que devemos protagonizar essa transformação, que são as pessoas legitimamente mais preocupadas, né? Legitimamente mais preocupadas com as questões sensíveis, porque fatalmente já está na mão das empresas. Sim, o transhumanismo é inevitável, ele vai vir. E ele já está sendo financiado por pessoas horríveis e corporações terríveis, que já são as dominadoras da nossa vida. A Google tem uma empresa chamada Calico, pesquisem. É a empresa que hoje injeta bilhões de dólares em estudos de longevidade e mortalidade biológica. O Ray Kurzweil, que já foi citado aqui, é um multibilionário da informática, enfim, inventando uma série de técnicas medicinais e publicando livros de defesa da imortalidade transhumanista. São essas as pessoas que dominaram esse discurso, enquanto nós ficamos dando as voltas aí, conversando com as montanhas, para ver o que elas respondem. Mas e aí... a gente talvez teria que tentar protagonizar esse movimento, porque é o único jeito de fazer com que ele não caia no desastre de se tornar um hipercapacitismo, como alguém falou aqui. A gente é uma sociedade extremamente capacitista, que é exatamente isso que pode acontecer. Transhumanismo, alguns autores falam, quando houve, por exemplo, o iluminismo na humanidade, ele é a proposta do melhoramento exterior do homem, ou seja, melhorar o homem pelas instituições, iluminar o homem, educar. E qual foi o efeito colateral do iluminismo, né? É meio tabu, é indigesto falar que o iluminismo, uma coisa tão maravilhosa, ele pode ter causado algum mal. Ele causou, sim. Hoje, parem para pensar, se a gente fizer um paralelo, né? Hoje a gente é uma sociedade, por exemplo, que marginaliza completamente os analfabetos. Todos os analfabetos de diversas gerações, a espécie humana tem 200 mil anos, a maioria absoluta da humanidade foi analfabeta quase o tempo todo ao longo da história, e todo mundo protagonizou suas vidas, mas nos últimos 200 anos, talvez o analfabetismo se tornou assim uma maldição. Por quê? Porque a gente criou um mundo centrado no melhoramento cultural, no melhoramento educacional, e essas coisas se tornaram imperativos do Estado e do mercado. Você é obrigado a se educar. A educação é um direito, mas ela é uma obrigação. Se você não se educa, você se ferra, e ponto. Você não consegue sobreviver, você não consegue empregos bons, você não consegue pagar suas contas. As pessoas cumprem as demandas e ponto. Questionam as demandas cumprindo elas. É por isso que a gente vai para a faculdade. E aí, a gente pode estudar a filosofia que for, a gente está lá cumprindo as demandas. E temo que o transhumanismo seja isso. Ele vai produzir os novos analfabetos. Os que não se transhumanizarem vão ser marginalizados. Assim como hoje, até pessoas como nós, lúcidas e legítimas e tentando criar justiça no mundo, cadê? Não tem nenhum analfabeto entre nós aqui, provavelmente, nessa discussão.
vai chegar um futuro que o jovem tem que apresentar um currículo de formação acadêmica e talvez um currículo de modificações corporais para conseguir um emprego. Esse é o problema. Então, assim, se fatalmente o ser humano é fadado ao transhumanismo e fatalmente o transhumanismo se desenvolverá pelas mãos dos dominadores, qual é o nosso papel, entendeu? Eu acho que o nosso papel é tentar, embora não sei qual é a esperança disso, mas tentar fazer parte do movimento transhumanista e trazer sobriedade ao transhumanismo, em vez de negá-lo. Porque a gente não vai negá-lo, é ele que vai nos negar. Então a gente tem que tentar cooptar o transhumanismo para nós e desenvolvê-lo de uma melhor maneira. Gustavo, desculpa isso. de interromper. Desculpa de interromper. A gente tem um tempo, não sei como é que tá o tempo do pessoal que veio tanto prestigiar quanto até do seminarista, né? Eu não quis te interromper antes porque estava bem interessante assim, o caminho que você estava indo, né? Mas eu fico imaginando o tempo de réplica do Pedro, o pessoal que está meio organizado, não queria deixar de muito mais, mas que bom que eu te interrompi justamente quando você já estava fazendo algum tipo de encerramento. Pedro, algum comentário sobre a colocação do grupo? Só para finalizar, concordo assim, plenamente com ele, né? O transhumanismo como sistema de ideias, de conjuntos de proposições é uma coisa, ele ser aplicado no mundo histórico concreto é outra, né? E a gente vive num mundo de desigualdades, né? A gente já tinha vislumbrado isso quando você comentou, Roberto, das questões das vacinas, né? Como que elas foram distribuídas e o acesso a isso pelos países foi desigual e, consequentemente, as mortes que ocorreram que poderiam ter sido evitáveis, né? Então, eu concordo plenamente, assim, a gente precisa se tornar ciente disso para que, eu concordo, assim, gênero no caso, para que isso não fique só nas mãos de quem manda no mundo, vamos dizer assim, para eles fazerem o que eles bem entendem com a gente, né? Porque não tornemos, assim, bem sci-fi, bateria para as máquinas deles, né? Que meio que a gente já faz, né? A gente já é mão de obra mesmo, né? É a nossa força mesmo mecânica para fazer o mundo funcionar, né? O proletário, né? A força mesmo maquinal, né? Só para concluir, tem uma intervenção que o Zizek fez, chama O que significa ser revolucionário hoje? Tá em inglês, What does it mean be a revolutionary today? E aí ele fala que se a gente não tiver cuidado com esses progressos do transhumanismo, os ricos serão uma espécie nova. Esse vai ser um outro tipo de ser humano. Enquanto a gente vai morrer, ter doença, usar óculos, rico não vai usar óculos, rico não vai morrer, rico não vai. Então a gente precisa de fato ter cuidado, porque é isso, Gustavo. Assim, eu não trouxe esses dados, eu tentei trazer só um esboço falando do Elon Musk, né? O Nick Bostrom era amigo do Elon Musk, né? Então, assim, eles já estão fazendo isso. A gente vai fazer o quê? Vai virar as costas em nome da pretensa essência intocável e maravilhosa do ser humano prístina, ou a gente vai encarar o mundo que a gente tem perante a gente e a gente vai intervir nele do modo que mais nos interessa, não? Ou a gente vai deixar isso para o Elon Musk e pro lá os amigos do Trump, né, que estavam lá na posse dele, ou a gente vai deixar para eles decidirem o que vai ser a humanidade, como é que a gente vai seguir, né? Então, eu concordo plenamente. Eu gostaria de poder desenvolver isso mais, assim, quem sabe no próximo encontro a gente não trabalha os desenvolvimentos políticos do transhumanismo, né, que é onde também a chapa esquenta, né? Mas, como o tempo acabou, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que compareceram, muito obrigado a todo mundo que contribuiu, especialmente ao Núcleo, por ter me dado esse espaço, por ter, tomara que a minha fala e a de todo mundo que participou ecoe aqui, nós estejamos preparados para o futuro, né? Ou para o presente. Sem dúvida. O Núcleo que agradece a presença de pessoas novas, né? Quiserem conhecer a gente nas redes sociais, @núcleoeai, né? Procurem lá, pesquisem, tem no site. É um núcleo muito mais voltado, acredito, para questões de design análise, né? De terapia e de clínica, mas fico feliz que vocês tenham ficado até agora. É um tema que me interessa muito, eu falo isso, né? Às vezes eu convido os seminaristas porque eu gosto desses temas, assim. Bom ver, assim, o Gustavo fez uma fala incrível, assim, né? Pessoas que realmente conhecem, que toparam estar aqui hoje, no sábado. Agradeço o pessoal que está aqui.
Pedro, antes de ir, como é que as pessoas te encontram? Aí fala um e-mail, como é? República do Caramelo também, né? Isso. Tô falando de transhumanismo aqui, mas eu não tenho rede social, então tem um Instagram que a minha companheira criou, onde a gente faz um trabalho de divulgação lá, isso é iniciativa dela, que é República do Caramelo. E se alguém quiser me mandar um e-mail, tem aqui. Infelizmente, a gente não troca mais carta por pombo nem nada, né? Que aí eu conseguiria me esquivar das armadilhas dos grandes conglomerados informacionais, né? De pegar as informações para vender, mas uso o que dá. Então tá aí o Instagram e o meu e-mail, se alguém quiser, ficaria muito feliz porque a gente continuar essa conversa. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença de todos, encerrando mais um seminário. Aproveitando também a oportunidade para dizer que a gente está com matrícula nova para um novo grupo de leitura, né? Talvez você deva conversar com alguém, né? A gente vai seguir no clube de leitura. Também temos com matrículas para o Extension Psychotherapy e para o Design Análise da lição do Psychos. Muito obrigado. Aí, semana que vem, não temos nada, pausa, e depois retomamos com as atividades de seminário e aulas do núcleo. Beleza? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.